Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Direitos, o podcast da FDCI. Estamos aí na primeira temporada do nosso podcast e hoje nós temos um convidado muito especial, professor da casa, um ilustríssimo professor da casa, foi meu professor com muito orgulho, professor Carlos Sapavini. Ele vai se apresentar, vai falar pra gente, e o tema desse podcast hoje, que é uma produção do estúdio Lex Media da FDCI, é sobre a prescrição nos domínios do direito do trabalho, a prescrição ordinária e a prescrição intercorrente. E por que isso é relevante nos dias de hoje? A gente vai falar um pouquinho disso hoje, vai ser essa ideia inicial aqui, um bate-papo, para que toda a nossa audiência, o nosso alunado, tanto aqueles que são os outros ouvintes também, professor, possam aí entender. Antes de mais nada, eu quero que o senhor se apresente para a gente, conte um pouquinho do senhor aqui na faculdade, sua história aqui na faculdade, quanto tempo você já está aqui na docência, exercendo a disciplina magistralmente de Direito Tributário. Vocês vão conhecer que existem algumas coisas que só o professor Sapavini inventa em sala de aula, que é típica, um DNA dele aqui na faculdade. Mas, professor, quem é o senhor, então, entre direitos? Fala para a gente. Luciano, primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui participando desse podcast. O meu nome é Carlos Sapavini e eu sou conhecido pelo sobrenome, apenas Sapavini. Minha mãe me chama de Sapavini, meus irmãos, minha esposa, meu pai, todos me chamam. Eu sou conhecido pelo sobrenome. E eu sou natural do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, mas já moro aqui no Espírito Santo, em Cachoeiro, há mais de 40 anos. Então eu já me apresento como capixaba. Sou muito mais capixaba do que carioca. E meu pai, motorista de caminhão, minha mãe costureira, né? E eu trabalhei nas empresas da cidade, até que um dia me despertou que eu tinha que fazer uma faculdade. Só que eu era da área contábil, da Itapemirim, da aviação Itapemirim, eu era da área contábil. Sim. Então minha tendência era fazer faculdade de ciências contábeis. Mas aí tinha um detalhe, eu gosto muito de gravata. Aí por gostar de gravata, eu optei por fazer direito. Por que o senhor está sem gravata hoje aqui? Modismo, comodismo, né? Atualização. Mas eu tenho mais de 300 gravatas. Mais de 300, juro. Uma coleção. Uma coleção. Vamos conhecer essas 300 gravatas um dia. Eu fui comprando, que eu ganhava também, as pessoas, claro. Eu não cobrava. Eu quero te dar um presente, então me dá uma gravata. Eu viajava, trazia gravata. Eu tenho gravata do Peru, da Bolívia, da Argentina. Tem várias. Então, por causa da gravata, eu optei fazer direito, porque eu queria usar gravata. Aí, antes de fazer a faculdade, eu pensei assim, para eu usar gravata, ou eu tenho que ser crente, ou eu tenho que ser advogado. Aí, para crente eu não sirvo, então eu vou ser advogado. E vim fazer o vestibular. Quando eu fiz o vestibular, no primeiro vestibular que eu fiz, eu fiquei reprovado. Quando eu falei com o meu chefe na Itapemirim que eu tinha ficado reprovado, ele me sacaneou. Ele disse assim, os alunos estão fazendo cursinho preparatório, não estão passando, você, aluno de escola pública, vai passar? Aí isso me doeu. Aí eu peguei uma apostila da minha cunhada, a apostila de concurso do Banco do Brasil, e, por eu gostar muito de ler, dissequei a apostila. Peguei o edital da faculdade, estudei e vim fazer o vestibular e passei. Quando passei, fui lá e mostrei para ele que eu estou aprovado na faculdade de Direito. Aí ele fez a seguinte palavra comigo: agora você tem que optar, ou a faculdade ou a empresa, porque eu não posso reduzir seu salário, porque eu viajava, né, para Itapemirim, eu não posso reduzir seu salário, você tem que optar. Aí, como ele falou comigo também com arrogância, eu optei pela faculdade. Entendi. Aí foi isso que me trouxe para a faculdade de Direito. Você veio com raiva. Vim com raiva. Aí fui aluno de Alício Franco. Maravilhoso. Alício Franco falou comigo no primeiro dia de aula, nós tínhamos que aprender latim. Falei, meu Deus, eu não sei nem português, como é que eu vou falar latim, meu Deus. Que maravilha. Aí estudei com Francisco de Assis Bravo, com Humberto Viana, Marilúcia Carias, muita professora, Mariano Cheim, né? Muita gente boa que me ajudaram, meus professores que me trouxeram até aqui, sou grato a todos eles. Durval, que nós perdemos agora recentemente, Durval Albert, né? Sim. Um grande professor. Foi meu professor também. Devo muito, eu estar aqui, eu devo muito a Durval, porque ele pisava no meu pescoço, lá me cobrava e exigia, mas só que na hora também de falar assim, estuda para você ser alguém na vida, ele também me orientava.
Então, eu devo muito a Durval por eu estar aqui. Ao Bravo. O Bravo, eu fiquei reprovado. Foi meu professor também. Eu fiquei reprovado com o Bravo no direito constitucional. Aí, estudava em casa para fazer a prova final, Sim. né? Estudei pra caramba. Aí, passei. Depois que passei, eu já estava dando aula aqui na faculdade, já tinha uns 5, 6 anos, eu resolvi pedir desculpa ao Bravo. Porque eu não compreendia o que ele estava querendo me ensinar, lições da vida. Aí eu encontrei com ele sozinho na sala dos professores e falei assim, Bravo, vou aproveitar a oportunidade para te agradecer. Uma coisa que você me ensinou e eu custei aprender, que o direito é relação, e conceito e relação. Então, eu quero te agradecer isso. Aí ele falou assim, de novo, você está atrasado 2.500 anos, que isso foi eu que falei, não, foi Sócrates. Você continua atrasado. Professor, pelo amor de Deus. É o Bravo sendo o Bravo, nosso saudoso Bravo, maravilhoso. Então, eu fui aluno dessa gente. Então, rapaz, é muita gente boa que me trouxe até aqui. E se eu cheguei até aqui, é porque eu estava no ombro de gigantes. É verdade. Né? Mas o senhor também carrega muitos gigantes nos ombros, professor. Quanto tempo que você está aqui já dando aula na docência com a gente? 25 anos. 25 anos de carteirinha. Carteirinha, 25 anos direto. Entrei aqui no ano de 2000, aí depois fui para a Escola da Magistratura em Vitória, dei aula na magistratura até 2012, e concomitantemente também na Escola Superior do Ministério Público, até 2019, que aí veio a pandemia, né? Parou. Exato. Mas aí era essa loucura, dando aula aqui, dando aula em Vitória, uma correria louca. Aí tinha escritório no Rio, tinha escritório aqui, tinha escritório em Vitória, tinha da conta de tudo isso. Imagina isso. Foi fácil não, tem que agradecer minha família que me suportou esse tempo todo aí. E sua família, tem alguém que é daqui, que fez curso aqui, faculdade? Como é que é isso? A minha esposa, a Maria do Carmo de Vargas, né? Também, nós somos da mesma turma, somos da mesma turma também, e ela é procuradora do município. Ela foi minha... Quando eu ingressei em estágio, estava começando, lá em Castelo, ela era uma das procuradoras, uma pessoa maravilhosa. Fica aqui já o meu abraço, a Maria do Carmo, com muitas saudades. Então, aí ela era procuradora do município aqui, e também da faculdade. Nós nos conhecemos na faculdade. Sim. E depois veio o nosso filho Lucas, que quando ele terminou o ensino médio, eu faço o quê? Medicina, engenharia ou direito? Rapaz, pensa direitinho. Olha o berço que você está. Aí ele optou por fazer direito e está lá trabalhando comigo lá no escritório. Maravilha. Você tem quanto tempo de formado aí? Ele formou em 2022. Maravilha. 3 anos. Pouco tempo tá aí. Que maravilha. Professor, uma pergunta que eu faço para todo mundo, para todos os professores que estão nessa primeira temporada, é uma pergunta mais geral, que parte da sua perspectiva, né? O que é direito para você? O que você imagina? Quando eu falo aí o que te vem à mente, como você definiria ou conceituaria direito? E eu falo sempre assim porque a gente tem disciplinas que pensam sobre essa categoria, sobre esse conceito, né? Seja introdução ao estudo do direito, filosofia, sociologia, e aí temos todos os ramos do direito. Mas eu queria uma sensação que parte para você nesse sentido. Bom, obviamente, estando eu numa faculdade de Direito, a pergunta está voltada para o tecnicismo do direito, né? Sim. Então, o que eu penso do direito, o que eu vou responder agora, está com base no direito posto, no direito positivo, e não no direito natural, né? Sim. Então, o direito é uma forma de nós vivermos em sociedade, porque no passado, cada um fazia o que bem entendesse, e não funcionou. Então, a evolução, como diz Allan Kardec, a evolução do espírito, chegamos a uma conclusão que deveríamos criar uma maneira de obedecermos uma lógica. Porque antigamente, até mais ou menos no século século XI, se matava porque tinha cachorro e se matava porque não tinha cachorro. A sociedade não tinha uma lógica para obedecer. Até que mais ou menos no século XII, João Sem Terra foi obrigado a criar uma lei para dizer o seguinte: quem obedece essa norma não vai ter penalidade. Daí surge o princípio da legalidade. Então, o direito, na minha visão, é essa maneira de vivermos em sociedade. Porque o meu direito vai até o do meu próximo, né? Exatamente. E vice-versa. Então, mas veja, o meu limite,
Quando que é o meu limite? Quando que é o limite do meu próximo? Somente uma norma para estabelecer. Exato. Porque, no meu sentir, o meu direito é muito maior do que o do meu próximo. Muito bom isso, hein? Agora, como eu sei que existe uma lei, e a lei protege o mais fraco, e eu reivindico a obediência à lei, então eu obedeço. Se a lei diz que o meu direito vai até aqui, eu obedeço que ele vai até aqui. Eu posso não concordar da lei, mas a própria democracia nos ensina a como modificar essa lei, a como alterar essa lei. Então, eu jogo no jogo da Constituição. Se eu não concordo com a lei, eu trabalho na intenção de alterar. Como alterar essa lei? Mas não desrespeitar, porque a lei protege o mais fraco. Como eu sou o mais fraco da relação jurídica, eu reivindico respeito à lei. Perfeito, muito bom, muito bom. Esse é o direito positivo que a gente ensina na faculdade, em direito posto. Maravilhoso, acho que você foi um pouco além de direito positivo aí, deu um show muito bom. Bom, vamos entrar no nosso tema, professor. Um tema extremamente técnico, mas contemporâneo, essencial, fundamental, e tem muito a ver com cidadãos, né? Tem muito a ver com todo mundo, eu acho que no mundo inteiro, mas é um tema árido, é um tema desconhecido, é um tema geralmente reservado à academia, aos períodos de direito mais altos. Você não vê essa disciplina que é direito tributário, que é a disciplina que você dá no início, porque realmente a pessoa tem que ter um repertório jurídico muito grande para começar a compreender essas questões. E vamos falar, portanto, de prescrição nos domínios do direito tributário, seja a prescrição ordinária, como aquela que é a intercorrente, não é isso? Isso. E depois a gente vai desenvolver um pouquinho sobre isso. Com relação a isso, eu trouxe alguns dados aqui do CNJ e eu queria compartilhar com a nossa audiência, né? Relacionado à execução fiscal, que são os processos jurídicos que o fisco, que o Estado tem para cobrar desse contribuinte. E o professor depois vai falar mais. Então, quais dados a gente tem aqui estimados? Apenas 4,6% das execuções fiscais são extintas, são finalizadas pelo pagamento voluntário do contribuinte. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o contribuinte ajuizou um processo, ele vai e paga. De todas que são ajuizadas, apenas 4,6% são pagas voluntariamente dentro do processo. Nos domínios ali o processo de execução fiscal. Entretanto, pela prescrição ordinária, que o professor vai falar daqui a pouco, não há estatística isolada disponível aí, amplamente divulgada pelo CNJ sobre essa prescrição ordinária, mas existem estimativas técnicas que apontam entre 15% e 20% das extinções desses processos se dão pela prescrição antes mesmo do ajuizamento. Então, perdão, não é durante o processo, de 15 a 20, quer dizer, esse crédito ele é extinto, já é declarado extinto antes mesmo de se ajuizar uma ação, 15 a 20% pelo fisco, ou seja, o fisco perdendo claramente o prazo para cobrar, né? E a prescrição intercorrente que acontece no bojo do processo? Com os dados que a gente tem aqui? Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as projeções da jurisprudência do STJ também, nós temos milhões de execuções fiscais federais estão sujeitas à prescrição intercorrente. Estima-se que menos de 3 milhões das execuções fiscais em curso já estariam prescritas intercorrentemente, mas ainda não foram extintas formalmente. Olha que loucura. Sim. Em 2023, que é o último dado oficial que a gente tem, mais de 322 mil execuções fiscais foram extintas na Justiça Federal com base na prescrição intercorrente, após a aplicação das novas diretrizes jurisprudenciais. Quer dizer, essa análise de conjuntura mostra a relevância desse tema, seja para o fisco, quanto para aquele que deveria pagar, teoricamente, né? E aí, então, a gente começa já a falar algumas questões aí, já começa a fazer algumas perguntinhas aí para o senhor, mas de passo a passo, né? Então, vamos partir do ponto de pergunta. O ponto básico, nós estamos no campo do direito tributário. Professor, explica para a gente o que é o direito tributário, tanto para os alunos que ainda não conhecem, que não passaram ainda pelas suas aulas,
aqueles que vão passar, mas também para a nossa audiência qualificada aí que vai assistir esse programa nosso. O que é tributo? O que é o direito tributário? E mais ainda, para que isso serve? Né? Perfeito. Então vamos começar, ao invés de falar do direito tributário, vamos falar do tributo. Ótimo. Né? Primeiramente do tributo. Tributo é uma palavra polissêmica que comporta diversos conceitos. O tributo que a gente utiliza para esse efeito é a prestação pecuniária compulsória, ou seja, é o dinheiro que sai do bolso do cidadão, do contribuinte, para os cofres do Estado. Sim. E isso é tributo. Tributo é quando o dinheiro sai do bolso do contribuinte para o cofre do Estado. O que o Estado faz com esse dinheiro que está no cofre já não é mais do domínio do direito tributário, já é do direito financeiro. Porque tributo é quando o dinheiro sai do bolso do contribuinte para o cofre do Estado. Se sai do cofre do Estado para o bolso do contribuinte, é qualquer coisa no mundo jurídico, menos tributo. Porque tributo é só quando sai. Tanto que existe uma impropriedade quando se diz restituição do imposto de renda. Olha isso. Não é restituição do imposto de renda, é restituição do pagamento indevido, ou restituição do pagamento além do devido. Porque se é tributo, se é imposto, ele só sai do bolso do contribuinte para o cofre do Estado. Quando sai do cofre do Estado para o bolso do contribuinte, é qualquer coisa, menos então seria imposto. uma atecnia dizer restituição do imposto de renda. É restituição do pagamento indevido ou restituição do pagamento além do devido. Por quê? Porque agora, vamos lá, a gente pagou R$3.000 a mais do que deveria ao fisco. Ao fisco. Né? União. E agora tem que sair do bolso da União e vir para ao bolso do contribuinte. Isso tecnicamente então não é imposto, não é tributo. Não é. Entendi. Tributo então é o que sai do bolso do contribuinte para os cofres públicos. Para os cofres públicos. Saiu o que do cofre seria público. cofre público, professor? Quando a gente fala cofre público. A Fazenda Pública. Aí a Fazenda Pública compreende, né? A União, os estados, o Distrito Federal, municípios, mais suas autarquias e fundações públicas. Entendi. Então, esse conglomerado, a gente diz que é cofre público ou fazenda pública. Esse complexo de direitos e deveres públicos. Então, isso é a fazenda pública. Então, quando se diz que o dinheiro sai do bolso do contribuinte para o cofre público, é o cofre da União, dos estados federados, do Distrito Federal e ou dos municípios, além de suas autarquias e fundações públicas. Então, é uma atecnia dizer que restituição do imposto de renda. Se está sendo devolvido, não é imposto de renda. Porque se está sendo devolvido, não é imposto. Porque o imposto, ele só sai para o cofre. Quando sai do cofre para o contribuinte, é salário, é restituição, é qualquer coisa, menos tributo. Tecnicamente falando, isso aí. É nesse sentido. É nesse sentido. Aí, veja bem, o tributo ele existe desde da pré-história, desde a época da Pedra Lascada, do período neolítico, já existe. Pô, se pagava tributo para o guerreiro, tomava conta da tribo, para o sacerdote, recebia um tributo como homenagem. Ele recebia o melhor alimento, ele se alimentava primeiro, era a forma de tributo para ele ser o guerreiro viril daquela tribo. Depois vem aí a parte do absolutismo, os reis, né, passam a cobrar tributo, esse tributo passa a ser uma imposição à vontade do rei, mas sempre com o nome de tributo. Aí via-se a despesa do reino e cobrava dos vassalos, cobrava dos servos. De qualquer maneira, e não tinha uma forma legal de se cobrar. Era a vontade do rei. O rei precisa de 11, leva 11. Precisa de 50, leva 50. Entendi. Era assim. Aí até que veio o iluminismo, Sim. Aparece a figura de Thomas Hobbes. Ele não é o precursor, mas ele é o cara que publica pela primeira vez a figura da criação do Estado. Um Estado para regular tudo isso, o patrimônio. Aí vem John Locke também falando da propriedade. Aí surge Rousseau, né, com o espírito das leis. Montesquieu com o espírito das leis, Rousseau com o contrato social. Contrato social, eu inverti. O Rousseau com o espírito da lei, Rousseau com o espírito da lei e o contrato social com Jean-Jacques Rousseau. Exatamente. Montesquieu
que é o espírito da lei. Espírito das Daqui é leis. Montesquieu. Isso daí. Né? Aí o Rousseau, eu sempre confundo, ele faz a confusão por causa de Jean-Paul Sartre, Aham. o existencialista. Sim, Que sim. eu também Lá pra frente. sou fãzaço dele. Maravilhoso, eu também Maravilhoso. Então, eu confundo um pouco o Jean-Jacques Rousseau por causa disso aí. Justificadíssimo. Né? Mas o Rousseau é muito bom no que ele escreveu, Muito. não na prática. Como pessoa, não foi uma pessoa meritória, mas o que ele escreveu é muito bom. Vale a pena. Valeu a pena. Tanto porque ele, na época dele, ele teve vários filhos e não cuidou de nenhum. Exatamente. Deixou tudo por conta do Estado. Exato. Aí é fácil, né? Jogar a responsabilidade para cima do Estado. Será que ele era contribuinte à época, professor? Não deveria Será ser. que ele pagava tributos? Não deveria ser. Ele fazia parte Era de uma outra classe, né? da outra classe. Não... Estava em outro contexto ali. Isso aí. Então, o tributo é... prestação pecuniária compulsória, instituída por lei. Instituída por lei. Por lei. Então, se é tributo, tem de existir uma lei antes. Assim que eu oriento meus alunos na sala de aula, tudo é não tributado. Para se tributar, é necessário existir uma lei. Essa lei tem que trazer uma hipótese de incidência. Essa hipótese de incidência que está prevista na lei, se ela se materializar no mundo dos fenômenos, diz que ocorreu o fato gerador. O fato gerador que cria a obrigação. O fato gerador faz nascer a obrigação tributária. E o que é a obrigação tributária? É a obrigação de pagar. Por quê? Porque ocorreu aquele fato que está previsto na lei. E nós somos servos da lei. Perfeito? Que está na nossa Constituição. A sociedade, lá na época do Iluminismo ainda, né, voltando a falar lá do Jean-Jacques, dos iluministas, eles imaginaram uma Constituição. Sim. Onde diria quais os direitos do cidadão, os direitos fundamentais do cidadão, e criando a figura do Estado. O Estado que ia atrair para si o dever de controlar a sociedade. Porque cada um fazia do jeito que queria. Era a lei do mais forte. Exatamente, né? A selvageria. Selvageria. Né? Lembra da lei de Talião, né? Sim. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, veja, já é uma evolução. Sim. Aí cria-se a figura do Estado, com base na Constituição, é a Constituição que cria o Estado, diz quais são as atribuições do Estado, aí essa Constituição diz as atribuições dos três poderes, porque tem de existir os três poderes, fugindo um pouquinho do assunto do direito tributário aqui, é necessário os três poderes, um limitar o outro, porque está lá em Montesquieu, que só o poder limita o poder. E o poder, não existe um poder para concordar com o outro, é ao contrário, é para limitar. É justamente para limitar o outro poder. Porque a natureza do poder por si só, ela expande. Expande. Né? Então você precisa de um outro para fazer aquilo que a gente chama do sistema de freios e contrapesos que os americanos criaram. Os americanos criaram lá no federalismo deles esse freio e contrapeso. Então, tem de ser assim. Porque se não existiam os três poderes, ficava o absolutismo, volta ao absolutismo. Sim. E como é que tira essa pessoa do poder Sim. depois? Então, existem os três poderes. Então, essa briga que existe aí, que o Supremo está fazendo isso, que o Executivo está fazendo aquilo, que o Legislativo está fazendo... Veja, eles estão ali para limitar um ou outro. Se a gente não concorda com eles, a Constituição nos traz um mecanismo para modificar. Exato. Mas não extinguir. Exatamente. Porque ruim com o Supremo, pior sem o Supremo. Ruim com o Executivo, pior sem o Executivo. Ruim com o Legislativo, pior sem o Legislativo. Exatamente. Agora, veja, o Executivo não está nos atendendo. Nós temos um mecanismo, a Constituição ensina. Vários. Voto, impeachment. O ministro Supremo está fazendo prova, impeachment. Tem todo um caminho para se fazer. Agora, veja, não é a minha vontade. É a vontade da maioria da sociedade. Porque eu tenho uma ideia aqui para tirar o ministro. Eu tenho uma ideia. Mas se a sociedade não concorda com a minha ideia, eu vou impor? Eu já apresentei a tese. Ninguém está concordando, ou meia dúzia está concordando. Não vai funcionar. Todo mundo, todas as pessoas, a maioria, tem que concordar com a minha tese. Que eles vão votar em mim, eu vou apresentar o projeto e dizer assim, olha, vamos mudar. Agora, não é fechar um dos poderes, Exato. porque senão não é o caminho. Não é verdade.
E voltando para o conceito de tributo, a ideia de tributo, professor, só te interrompendo aqui, o senhor falou que era uma prestação pecuniária compulsória. Prestação em dinheiro. É isso que eu ia falar, em dinheiro. Sempre foi em dinheiro, porque o senhor citou alguns exemplos de... a gente tem até textos clássicos do Mercador de Veneza que tirava um pedaço da carne e tal. Como é que é isso? É em dinheiro hoje? Shakespeare, exatamente. É em dinheiro, e ali era num conceito de dívidas dentro do direito privado, não tinha uma relação com o Estado, salvo engano, não me lembro bem, depois a gente pode até visitar essa questão do Mercador de Veneza. Tem um filme, inclusive, com o Mercador de Veneza, que quem faz é o Al Pacino. É bom sensacional. Demais. É lindo. Já assisti. Já, né? Já fica a dica aqui para nossa audiência, para eles assistirem aí o Mercador de Veneza com o Al Pacino. É um show de filme, mas vamos voltar E se você me permite também, no Alto da Compadecida de Ariano Suassuna tem uma parte que é do Mercador de Veneza, quando ele vai tirar um couro do... É exatamente do Chicó. Do Chicó. É do Chicó, eu acho que é. Exatamente isso. Que ele é extraído do Mercador de Veneza. É verdade. De Shakespeare. Volta para mim. A questão do dinheiro. É dinheiro pecuniário aí no sentido de pecúnia, é dinheiro. Hoje, atualmente, é só dinheiro. Antes, como é que era? Como é que funcionava isso, professor? Só dinheiro. Então, veja, já que o Estado precisa do tributo para se manter e distribuir o serviço público essencial, saúde, segurança e educação, criou-se também uma norma. Como que o Estado pode, até quando e até quanto que o Estado pode subtrair dinheiro da população? Então, veja, criaram o direito tributário. O direito tributário não é dando poderes para o Estado cobrar tributo. É ao contrário. O direito tributário existe para regular a relação jurídica entre o Estado e o contribuinte. Até quando que o Estado pode cobrar. Por isso criou-se o direito tributário. São limites, professor? São limites. Porque, veja, não tem coisa melhor, Ticiano, do que gastar dinheiro público. Não tem coisa melhor. Que frase ótima. Não tem coisa melhor do que gastar dinheiro público. É sensacional. O Milton Friedman tem um livro, é um economista norte-americano, que ele fala que não existe almoço grátis. Ele que fala isso. A coisa melhor que existe é gastar dinheiro público, porque ele não tem limite. Exatamente. Produz dinheiro, fabrica dinheiro. Exatamente. Não tem limite. Então, veja, como o Estado criou-se o Estado, precisa agora distribuir alguns serviços, segurança, saúde e educação. Isso é da essência basicamente base do Estado. Vamos serviços. Criar agora, verifica a despesa do Estado e dá ao Estado uma receita para cobrir essas despesas e coloca um limite ao Estado, até X% da arrecadação da sociedade você pode cobrar. E tem um prazo para se cobrar. Aí coloca isso tudo na lei. Então, esse é o direito tributário. Esse conjunto de normas para dizer para o ente tributante o seu limite de arrecadação, até quando que ele pode cobrar, até quanto que ele pode cobrar. Isso então, é o direito tributário. Você está me dizendo que esse Estado, na minha imagética, esse leão raivoso, ele não é o rei da selva sem regras. Existe, então, por meio da lei, vamos dizer assim, limitações para educar ele, dizer até onde ele pode ir. Ele não pode fazer assim, assim e assado. Perfeito, Tiziano. Isso é uma outra impropriedade. Nós somos programados para reclamar da alíquota do imposto de renda. O que é a alíquota? Alíquota é o percentual aritmético aplicado sobre a base de cálculo. Ótimo. Eu vou melhorar isso aqui, mas veja bem, eu quero voltar nessa questão. A sociedade ela é programada para reclamar da alíquota. Acho que a alíquota é muito alta. Mas veja, quem colocou essa alíquota é a lei. Quem votou nessa lei é o político. E quem colocou o político lá foi a sociedade. Então, se a alíquota é de 27.000%, se tem algum culpado, a culpa é da sociedade. Porque não existe alíquota sem lei. A lei é a expressão da vontade da sociedade. Então, se a alíquota é de 27,5%, se é que há um culpado, o culpado é a própria sociedade. Porque vota no político, não toma conta desse político, não sabe da cabeça dele e depois reclama da alíquota. Mas veja, quem fez essa alíquota? O próprio contribuinte. Porque o político está lá para representar o contribuinte. Próprio. O próprio.
a alíquota está na lei. Você está reclamando da lei? Aí eu digo para meus alunos, que é culpa nossa, é culpa minha, é culpa sua, é culpa nossa. Minha não é não, tá? A gente bota a raposa para tomar conta do galinheiro e depois reclama que ela está comendo as galinhas ou comendo os ovos da galinha. Mas veja, não é da natureza da raposa comer os ovos e comer a galinha? Então a culpa é de quem? É de quem colocou a raposa para tomar conta do galinheiro. Então, se está dessa maneira, a culpa é nossa. A gente não vigia. Eu falo com os meus alunos, qual foi a última vez que você foi na Câmara Municipal acompanhar o voto dos vereadores? Aí 1 ou 2, eu fui passear. Raramente. Eu estava na praia, o carnaval. Então, enquanto você está no carnaval, você não está se preocupando com a administração pública, tem gente que está se preocupando. E fazendo do jeito dele. Você está falando para ninguém ir para o carnaval, professor? Não, estou falando para todo mundo ir para o carnaval, mas antes passar na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e no Congresso. Fazer o dever de casa. Fazer o dever de casa. Antes, né? Aqui, como é que você vai fazer assim? E é todos, participação de todos. Não basta um ir, não. Temos que ir todos e exigir. Porque político só tem medo de uma coisa, do voto do eleitor. Político não tem medo de prisão, ele não tem medo de mais nada. Ele dá jeito. Sim. Agora, do eleitor, ele tem medo e respeita. Professor, nesse contexto, eu quero já aproveitar, já que a gente está falando dessa questão popular. É muito comum nas redes sociais a gente ouvir as pessoas, e eu não acho que seja ilegítimo isso, tá? Mas fala, eu pago tributo e não vejo prestação de serviço, eu não vejo uma conta. A gente sabe que isso é muito mais complexo, né, do que essa fala rasa, mas que deve ser respeitada por todo mundo, porque é uma forma de se manifestar e de reivindicar o que a gente entende. Mas também se fala-se muito assim, tributo é roubo. A minha questão é, dá para se sustentar juridicamente essa verificação ou não? Não, né? Tributo não é roubo. Não. Porque ele nasce da lei, então ele é legítimo, né? E roubo também está classificado, né? Está tipificado no Código Penal. Ele subtração de bens. Exatamente. E não é o caso. Tributo é estipulado por lei. Exatamente. E lei é a expressão da vontade da sociedade. Então, se o tributo existe, é porque existe uma lei. Se a lei existe, existe o político. E se o político existe, é porque existe o eleitor que votou nele. Então, de novo, a gente volta na nossa responsabilidade como cidadão. Exato. A ideia de responsabilidade, então, está atrelada ao próprio conceito que o senhor ensinou aqui pra gente hoje, que é uma prestação pecuniária compulsória. Agora eu quero fazer uma pergunta relacionada a isso, professor. Uma prestação pecuniária compulsória. De um lado eu tenho, que o senhor já falou do dinheiro, dessa questão toda, como era, e por outro lado a prestação pecuniária compulsória, mas do outro lado você tem um outro nome, que é o contribuinte. Perfeito. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho comigo dessa dicotomia aí, ou em propriedade ou impropriedade. A tecnia. Fala um pouco para mim sobre isso, professor. E eu creio que essa tecnia, ela é proposital. Ela não é aleatória, não. Contribuinte é aquele que contribui quando quer, com o que pode. Então, a lei, quando chama o cidadão de contribuinte, ele não é contribuinte, ele é um pagador. Mas por que a lei não o chama de pagador? Porque quem paga exige. Quem paga exige ou um bem ou um serviço. Boa. Então, se a lei chama o cidadão de pagador, ele vai na hora de pagar e fala assim, eu estou pagando o quê? O que eu estou recebendo em troca? Mas aí a lei chama de contribuinte. Aí ele nem se sente na obrigação de exigir, porque ele é contribuinte, mas ele é um contribuinte compulsório, é um contribuinte obrigado a pagar. Então, de novo, é proposital. A lei vai chamar o cidadão de pagador de tributo, o chama de contribuinte, para amenizar a ira do contribuinte na hora de pagar. Porque ele está pagando? Estou pagando porque eu sou contribuinte. E quem contribui não pode exigir nada, está contribuindo porque quer. Só que não é a livre vontade, é compulsório. Então, de novo, é uma tecnia que está na lei, proposital, no meu sentir. Sim, você é contribuinte compulsório. Compulsório. Então, na verdade, você não é contribuinte, você é pagador. Porque o contribuinte tem a ver com voluntariedade, não é? Não, é mais ou menos isso, justamente. Não é? Espontaneidade. Ação entre amigos. Contribui quem quer, com o que pode, quando quer. Aí não, a lei vem e chama de contribuinte.
Mas o cidadão pode pagar o que quer quando pode? Não, ele é obrigado. Ele é obrigado a pagar tributo. E quer ver outra situação aí, a perversidade do sistema brasileiro, tributário, até onde eu sei. Até onde eu sei. No Brasil, se tributa muito o consumo. Agora, a reforma tributária vai tentar dar uma amenizada por um lado, mas por outro lado... Quando o senhor diz consumo, é o que a gente consome mesmo no dia, a nossa relação de compra. Justamente. Entende? Justamente. Então, continua. O contribuinte, tudo que ele consome está tributado e ele paga embutido no preço. Então, passagem de transporte, do ônibus urbano, vem para cá, ele está pagando tributo. A água que ele consome para lavar o rosto de manhã, ele está pagando. O sabonete, o sabão, a energia elétrica, 25% de ICMS. A água, aí não é a água, a gente paga o tratamento da água. Boa. Tanto que se pegar água no rio, não paga nada. Mas quer pegar água purificada, tratada, aí paga pelo tratamento da água. A garrafinha de água mineral. É pela água tratada. Perfeito? Então, não está se pagando pela água, e sim pelo tratamento daquela água. Repito, se pegar uma garrafinha de água mineral vazia e enchê-la no rio, não vai pagar absolutamente nada. Mas quem tem coragem de beber água do rio? Não, tem a água pura, né? Então vai se pagar nas suas viagens. E para nossa audiência que não sabe, o professor é a pessoa que mais viaja no mundo. Eu não conheço ninguém que viaja mais de bicicleta, não, de motocicleta, não, de moto. Ele tem histórias maravilhosas, onde a gente vai fazer casos e causos do professor Sapavini. Você já bebeu água de rio em alguma dessas peripécias, professor? Deve ter bebido. Deve, né? Então, tá bom. De rio, de chuva, de lágrima dentro do capacete. Que maravilha. Não é fácil, não. Fala pra mim uma coisa. A gente tá falando muito aqui tributo. Pessoa que não tem ideia disso. Como me ajuda a materializar isso, né? Eu acho que tem espécies tributárias, de repente a gente pode falar outras espécies. O que seria aí? Me dá exemplos disso, só para a nossa audiência poder entender. Sim. Quando a gente fala tributo concretamente para eles ali, quais são os principais que a gente pode visualizar no dia a dia? O que é? Tributo é um gênero. Sim. Né? E um gênero é um conjunto de espécies. Significa que tributo tem as espécies tributárias. Perfeito. As mais notadas são o imposto, né? Espécie imposto, taxas e a contribuição de melhoria. Tem também o empréstimo compulsório, quase não se aplica. No Brasil se aplicou em 1985, o governo Sarney. E as contribuições sociais. Então, imposto, taxa e contribuição social são as do dia a dia, que a gente paga aí. Paga-se contribuição social, uma maneira de contribuir com a sociedade. Então, quem faz pagamento à Previdência Social, quem faz esse pagamento não está pagando para ele aposentar, está se pagando para a sociedade. Ainda que o contribuinte assine qualquer documento dizendo, olha, eu não quero me aposentar, de jeito nenhum quero me aposentar. Ele continuará sendo obrigado a pagar, porque ele não está pagando para ele está pagando para a sociedade. Aí todo mundo pagando, se distribui com todo mundo. Essa é a contribuição social. Uma das espécies tributárias. Uma das espécies tributárias. A outra espécie é a taxa. A taxa é para remunerar um serviço público prestado individualmente. Por exemplo, contribuinte quer um passaporte. É bom o Estado ter o controle sobre emissão de passaporte. Vai ter um delegado da Polícia Federal parado lá para fazer esse controle do passaporte. Então, esse contribuinte, ele não é obrigado a ter passaporte, mas ele quer tê-lo. Ótimo. Faz o requerimento. Por ter um delegado lá da Polícia Federal à disposição dele para a emissão desse passaporte, ele vai pagar uma taxa. E depois vem o imposto. O imposto é a espécie de tributo que se paga por possuir o patrimônio, por produzir alguma riqueza, né? Exteriorização de riqueza. É o signo presuntivo de riqueza, como diz o professor Paulo de Barros Carvalho. Ser proprietário de imóvel, ser proprietário de veículo, imóvel urbano, imóvel rural, ICMS, né? Circulação de mercadoria, produção de produtos industrializados. Então, veja, o legislador identificou esses signos presuntivos de riqueza e colocou a lei
né, como uma fonte material, fonte formal para se cobrar tributo. Professor, o senhor falou signos de riqueza. Eu adorei. A ideia aqui, então, o senhor está me dizendo que só quem é rico que paga imposto? Fala isso para mim. Não, deveria ser, em tese, na filosofia, deveria ser. Mas, infelizmente, a distribuição de riqueza no Brasil, ela é perversa, ela é ruim. Um abismo, né, muito grande que a gente tem. Muito grande. Então, veja, os muito ricos pagam muito pouco imposto. E os muito pobres pagam muito imposto. Porque o muito pobre, ele paga o imposto embutido no preço. Exemplo assim, ele não paga imposto de renda, porque o salário dele não alcança a faixa do imposto de renda, ele não paga. No sentido dele, ele não paga nada de imposto. Ele não tem um automóvel, então ele acha que não vou pagar IPVA, não estou pagando. Mas paga imposto, ele embutido no preço. Naquela cachaçinha que ele tomou, ele está pagando. Na cerveja que ele toma no final de semana, ele está pagando. Embutido no preço. Naquela camiseta. Eu falo assim com os meus alunos em sala de aula. Você acordou, acendeu a luz, 25% é ICMS. Passou água no rosto, X% sobre a água. Usou pasta de dente, a escova do cabelo, a escova de dente. Tudo é tributado. A compra que ele faz pela internet, professor. Tudo é tributado, nada escapa da tributação. Aí tem um trabalho que a gente faz lá na sala de aula, que é o seguinte: verifica o preço desse batom que você está utilizando. Batom que seja de maquiagem. Maquiagem. Desse batom que você está utilizando. Olha, identifica uma aluna, né? Quanto que você pagou por esse batom? Aí ela vai dar um valor X. Ó, desse X% é a carga tributária. Vamos fazer um trabalho de pesquisa? Vamos atrás. Vai num comércio qualquer, pega a nota fiscal e vê lá o preço do batom. O preço dele sem o tributo. E depois vê com o tributo e vê quanto você pagou. A gente paga quase o dobro do preço. Então veja, mas eu quero dizer com isso, o que me incomoda não é o quanto que se paga, Sim. É a forma que se paga e quem paga. Porque quando se tributa o consumo, quem mais consome nesse sentido é justamente a pessoa que não tem grandes rendas. Mais vulnerável financeiramente. Falou certíssimo. E ela paga embutido em tudo. Quando vem o Estado, começa a dar desconto, ele dá desconto sobre o escargot, ele dá desconto sobre o vinho, fulano e tal. O proletariado não tem esse consumo. Não acessa esses bens. E outra, quem tem salário até acima de 5 mil reais, eu estou arredondando essa conversa aqui, contribui com 27,5%. Mas quem tem um salário... 27,5% do imposto de renda. Do imposto de renda, só para a nossa audiência entender. Salário acima de 5 mil reais, esses 5 mil reais eu estou dando uma arredondada claro. Aqui. Salário acima de 5 mil reais contribui com 27,5%. Só que aquele que ofere renda acima de 200 mil reais também contribui com 27,5%. Então quem está contribuindo com mais? Quem ganha menos. Sim. Porque quem ganha acima de 200 mil está contribuindo com 27. Quem recebe 5 mil também contribui com 27. E eu falei uma impropriedade aqui. Ganha. Ninguém ganha nada. A gente recebe. Aquilo que a gente recebe é fruto do nosso trabalho. A gente tem o mau costume de falar assim, eu ganho X por mês. Você não ganha nada. Não. Você recebe. Você está vendendo a sua força de trabalho. A sua força de trabalho. Então, é outra coisa que eu falo para meus alunos. Conserta isso. A gente não ganha nada. A gente trabalha e recebe. Olha o direito tributário ressignificando expressões e fazendo um aspecto crítico nessa perspectiva. As palavras têm sentido. Quando importam e tem sentido, e faz sentido. Quando você diz assim, eu ganho X por mês. Ganha? Você podia me dar uma parte desse ganho seu aí. Tá ganhando, pô. Agora você diz assim, eu recebo. Por que você recebeu? Porque eu trabalhei. Eu não quero trabalhar, então não vou nem pedir nada a ele. Porque se eu pedir, ele vai dizer o seguinte, faça igual a mim, trabalhe. Que maravilha. Professor, ainda nesse sentido então, e aí você estava falando isso, mais ou menos, né, uma estimativa de quem ganha acima de 5 mil reais tem ali especificamente um tributo que vai incidir ali, que é o imposto de renda, correto? Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, para ficar claro para a nossa audiência, que quem ganha abaixo disso, quem ganha um salário mínimo, quem ganha menos, não deixa também de pagar. Não vai pagar especificamente o imposto de renda. Não vai pagar 27,5%. Entendi. Porque a alíquota vai 7,5%, 7,5%,
15, 22,5 e 27,5. Entendi, mas então existem alguns contribuintes no imposto de renda que não vão especificamente pagar imposto de renda. Mas não quer dizer que ele não pague outros, como você acabou de dizer, Justamente. dentro do contexto geral da sociedade, das regras de consumo. Esse contribuinte, às vezes, ele não está pagando o imposto de forma direta. Ele não está pagando imposto de renda, não está pagando IPVA, porque ele não possui carro, não está pagando IPTU, porque ele não possui uma propriedade urbana. Mas veja, tudo que ele consumir, o tributo está embutido. Se não está embutido o imposto, está embutido a contribuição social, PIS, COFINS, o sistema AS, está tudo embutido em tudo que ele consome. Entendo. De novo, aquela cerveja que a pessoa toma, tem ali a carga tributária. Se não está ali o imposto de renda, tá as contribuições. Que são tributárias. Que são tudo. São espécies de tributo. Então, todo brasileiro contribui. Não tem para onde correr. Mas, de novo, insisto, todo brasileiro tem que contribuir. Mas tem que contribuir de forma que ele saiba quanto que está contribuindo, daí a reforma tributária. Ele tem que saber exatamente quanto que ele está contribuindo para ele trazer a brasilidade para si. Para quando ele vê uma pessoa destruindo uma praça, ele saber assim, aquela praça ali é minha. Ele está destruindo o que é meu. Como o contribuinte paga, mas não ele paga indiretamente, ele não sente. Então, quando ele vê uma pessoa destruindo uma praça, não diz nada para ele. Essa praça não é minha. Sim. Mas ele está pagando. Isso que é o triste. Porque ele paga sem saber, ele paga indiretamente. Sim. É o que eu falo com os meus alunos. Quem paga tributo aqui? Aí sempre aparece um, né? Eu não pago. Você pensa que não sabe paga. De nada inocente. Sabe de nada. É o pior. É o pior. É esse que é o enganado. Não sabe de nada inocente. Professor, então, para tirar enganos aqui nesse contexto, quero descer um pouquinho, verticalizar mais o conhecimento para uma análise mais técnica, mas sem perder a clareza para a nossa audiência aqui. Eu quero saber um pouquinho já que a gente está falando que é uma obrigação, que o senhor está falando e a lei está falando, é uma obrigação pecuniária, compulsória, eu quero saber o seguinte, quando nasce essa obrigação tributária? Eu quero que o pessoal entenda, porque é aquela história, né? Aquele velho adágio do direito, quem paga mal, paga duas vezes. E você tem que entender por que você está pagando, no caso, um tributo, um imposto, uma taxa, né? O tributo nas formas de imposto, taxas, contribuições de melhorias e etc. Então, a minha pergunta é uma pergunta um pouco mais técnica, mas vamos tentar trazer isso mais para todo mundo aqui poder entender, uma aula de civismo e de cidadania mesmo, né? Quando nasce essa obrigação tributária? Quando ela nasce ali, ela se torna realmente nascente no mundo do direito, para ele poder entender. Perfeito. Diz que ocorreu o fato gerador. O fato gerador. É o fato que gera a obrigação de pagar. Mas veja bem, a lei, tudo é não tributado. Para se tributar, precisa da lei. E a lei vai trazer a hipótese de incidência. Essa hipótese de incidência que está contida na lei, se acontecer no mundo dos fenômenos, diz que ocorreu o fato gerador. E ocorrendo o fato gerador, nasceu a obrigação de pagar. Então vamos lá. Vem a lei e diz, se circular com mercadoria, tem que pagar o ICMS. Está na lei. Isso é uma hipótese de incidência. Se circular com mercadoria. O que é circular com mercadoria, professor? Desculpa te interromper. Colocar a mercadoria, tirar a mercadoria do estabelecimento, né? A mercadoria no sentido de mercância, né? Porque quando sai também a mercadoria, que a gente chama de mercadoria, mas para o estabelecimento do mesmo dono, aí isso aí não é mercância. Entendi. Ela está só saindo de um lugar e indo para o outro, né? Para ser considerado mercadoria, tem que haver mercância, tem que trocar de propriedade. Então, isso é ICMS. Isso é a hipótese de incidência do ICMS, o famoso ICMS. ICMS. Se acontecer a mercância, se acontecer dessa mercadoria circular, porque a mercadoria ela tem que circular. Porque às vezes pode acontecer a mercância, mas a mercadoria é comprada e ela fica no mesmo lugar, que a pessoa vai pegar no futuro. Sim. Então, mesmo, não aconteceu ainda a mercância. A mercância é quando troca de propriedade. Certo? E se trocar de propriedade ainda no mesmo lugar, também já aconteceu a mercância. Mas às vezes é só um pedido, não houve pagamento. Então, houve pedido, não houve pagamento, a mercadoria ainda não circulou. Mas quando essa mercadoria sai desse estabelecimento, muda de propriedade e vai para outro estabelecimento, essa circulação é a hipótese de incidência do
ICMS. Quando essa mercadoria circula, ocorreu o fato gerador. Ocorrendo o fato gerador, nasceu a obrigação de pagar o ICMS. Mas é no mesmo momento? Não. Vem a lei e diz, olha, se o fato gerador aconteceu nesse mês, vai se pagar no mês subsequente, no dia 20 do mês subsequente. Aí vem a lei e diz, olha, se o dia 20 do mês subsequente cair num sábado, domingo, paga-se no próximo. Os federais não. Os federais, vem a lei e diz, olha, se o imposto federal vencer no sábado, domingo ou no feriado, antecipa. O do Estado do Espírito Santo, do município, não, prorroga-se. Mas o federal antecipa. Isso tudo está previsto na lei. O senhor conseguiria me dar um exemplo voltado para uma peculiaridade aqui de Cachoeiro de Itapemirim, que nós somos aqui o polo referencial do Brasil na questão de extração de rochas ornamentais, né? No contexto do ICMS aí, só para nossa audiência poder entender essa exemplificação, essa passagem. Perfeito. Aqui em Cachoeiro, vamos imaginar uma matriz e uma filial. Uma empresa que trabalha com mármore e granito. Mármore e granito, matriz e filial. Sim. Então, a mercadoria vai sair daqui e vai para a filial em outro bairro, em outro lugar. Mas o mesmo dono. Então, veja, essa mercadoria está em cima de um caminhão, circulando, e não está acontecendo o fato gerador, porque não houve mercância, o dono é o mesmo. Agora, diferente, esse contribuinte vende para o outro lado da rua. Às vezes ele não vai nem botar em cima do caminhão, ele vai levar na mão uma chapa de granito, ele vai pegar na mão em 2 e vai levar a chapa para o outro lado. Isso já é considerado a saída da mercadoria. Houve a mercância. Eu gosto sempre de dizer que é mercadoria no sentido de mercância. Por quê? Para o contribuinte, mercância é a troca de propriedade. E mercadoria para a pessoa, para o leigo, é tudo aquilo que está dentro do estabelecimento. Sim. Então, quando a gente fala mercadoria, modo geral, é tudo aquilo que está dentro do estabelecimento. E aquilo não é mercadoria, né? Aquilo é estoque. Você está fazendo um recorte, então, para a gente entender. É a mercância. É a mercância que faz nascer a obrigação de pagar o ICMS. Então, se a mercadoria sai para um outro estabelecimento do próprio dono, não houve mercância, então não ocorreu o fato gerador. Mas a mercadoria estava aqui e agora está em outro lugar. Mas veja, não ocorreu. Porque a lei diz isso, que não ocorre. Tem até jurisprudência já dizendo esse respeito. Agora veja, quando a mercadoria sai para o outro lado da rua, mas troca de propriedade, agora sim, ocorreu o fato gerador. E outro, esse fato gerador é aquela hipótese que estava prevista na lei. Hipoteticamente. Hipoteticamente, se circular com mercadoria... Não fala qual mercadoria, não. Fala teoricamente, circulou com mercadoria. Circulou com a chapa de mármore e granito no contexto da mercância que o senhor acabou de me falar. No caso, incidirá o ICMS. Porque nasceu a obrigação. Entendi. Então eu posso dizer que o fato gerador, ele é a materialização, ele é a concretização, a substancialização do que está previsto na lei. Porque o que faz nascer a obrigação tributária não é a lei, é o fato gerador, é o acontecimento daquilo que está previsto na lei. Porque a lei vem lá e diz, olha, se circular com mercadoria tem que pagar o ICMS. Está na lei. Ninguém circulou com mercadoria. Alguém tem obrigação? Não, mas não está na lei. Mas a lei não faz nascer obrigação. O que faz nascer obrigação é acontecer aquilo que está previsto na lei. É a materialização da hipótese de incidência. O professor Paulo de Barros, ele diz que o fato gerador é o acontecimento no mundo dos fenômenos daquilo que está hipoteticamente previsto na norma. Paulo de Barros. Fato gerador é a materialização no mundo dos fenômenos daquilo que está hipoteticamente previsto na norma. Quando o senhor dava aula para mim, eu lembrava que você estava muito Hugo de Brito Machado. Hugo de Brito Machado. Grande Hugo de Brito Machado, bom demais. Hugo de Brito Machado, advogado, aí passou para juiz, desembargador federal, aposentou, voltou a advogar e continuou com o brilhantismo de sempre. Uma cabeça privilegiada, cearense. Eu tenho até um crime que eu cometi. Eu gosto tanto de Hugo de Brito Machado, eu aprendi tanto com esse professor, que eu acompanhei muito tempo. Eu fui em palestra dele no Ceará, São Paulo, várias. Tanto que ele já me chamava até pelo nome. Tanto que eu ficava assistindo a palestra dele e fazendo perguntas para ele, tanta vontade que eu tinha de aprender com ele. Aí o crime foi o seguinte, ele entrou no banheiro e eu fui atrás.
Quando eu entrei na porta do banheiro, o crachá dele estava no chão. Eu peguei o crachá. E se eu fosse honesto, o que eu tinha que fazer? Professor, deixou seu crachá. Não, eu roubei o crachá dele para mim. Eu tenho o crachá dele guardado no meu escritório até hoje. Eu faria o mesmo. Para ter o crachá do Hugo de Brito Machado nos meus guardados. Todos os livros que ele publicou, 27 volumes, eu adquiri todos eles. E toda reunião, todo congresso que eu ia, eu levava um para ele assinar. Eu sou fã. Eu sou fã de Hugo de Brito Machado. Falar nisso, nós vamos trazer aqui na nossa Semana Jurídica, professor, você já sabe disso, mas estou falando para a nossa audiência, outro grande tributarista que é o Roque Carrasa. Né? Ele vai vir para cá, vai vir falar, né? A nossa Roque audiência... Antônio Carrasa, tive aula com ele também. Né? Sublime. Vai vir para cá também para contribuir com a gente. Deixa eu prosseguir. Roque Carrasa, Paulo de Barros, fera... Hugo de Brito, uma trindade boa. O Hugo, infelizmente, faleceu em 2023, né? Sim. Mas o Paulo de Barros também é outra sumidade. O Roque, misericórdia. Professor, eu acho que já ficou claro como o sol o que é o crédito tributário, o pessoal entendeu. Agora, outra pergunta técnica. O que é, a gente falou então do fato gerador que constitui a obrigação tributária? Não, o fato gerador faz nascer a obrigação. Isso, faz nascer a obrigação. Isso. E aí vem um outro conceito, o que é crédito tributário? Quando ele se constitui e quando ele se torna exigível, quando você pode realmente exigir. E aí, claro, quando o fisco, o Estado pode então exigi-lo. Perfeito. Fala para mim um pouquinho sobre isso. Perfeito. Ocorreu o fato gerador, nasceu a obrigação. A obrigação, ela está abstrata. Ela precisa ser materializada. Então, cabe ao fisco realizar o lançamento. O lançamento é um procedimento administrativo de competência administrativa do fisco, só o fisco faz o lançamento. Lançamento burocrático, lançamento é isso, burocrático. Né? O nome é esse mesmo, porque o lançamento é todo procedimento administrativo tendente a constituir o crédito. Então veja, o carnê do IPTU é o lançamento, um auto de infração é o lançamento, o DUA do IPVA é o lançamento, porque a autoridade identifica a obrigação e faz os cálculos. Esses cálculos é o lançamento. Só que esse lançamento, para gerar efeito, ele tem que ser notificado ao contribuinte. Para o contribuinte, depois de notificado, poder exercer o seu direito sacrossanto da ampla defesa e do contraditório. Pagar ou não pagar? Se ele não concordar, não. A obrigação ocorreu, tem que pagar. Tecnicamente. Tecnicamente. Né? Mas veja, o lançamento está calculado errado. Então veja, é o direito sacrossanto que está na nossa Constituição, a ampla defesa do contraditório. Então ele notifica o contribuinte e dá um prazo de 30 dias para o contribuinte concordar ou não com aquilo que foi lançado. Se o contribuinte... Aí veja, realizado o lançamento, o crédito já está constituído. O que significa isso? O crédito já está constituído? O crédito é uma expressão financeira. O que o crédito é o valor de tributo, multa, juros e encargos. Porque o crédito ele só pode decorrer de uma obrigação pecuniária. Obrigação acessória, obrigação de emitir nota, obrigação de fazer, não tem expressão patrimonial. Então, a obrigação principal é a obrigação de pagar. Pagar o quê? Multa, tributo, juros e encargos. Quando se realiza o lançamento, diz que o crédito foi constituído. Constituído por esse lançamento realizado pela autoridade fiscal. Só que esse crédito ainda pode ser discutido. Então, o fisco faz o lançamento e notifica regularmente o contribuinte, para o contribuinte poder exercer a ampla defesa, de impugnar sim ou não. Se o contribuinte concorda, ele realiza o pagamento. Se ele não concorda, ele tem um prazo de 30 dias após ser notificado para impugná-lo. Impugnando, aí vem o processo administrativo. O que é impugnar, professor? Impugnar é recurso, é reclamação, é reclamar daquele lançamento, é reclamar dos cálculos, é reclamar daquele fato gerador. Ele pode dizer o seguinte, olha, está no meu nome, mas eu não realizei esse fato gerador. Isso foi muito comum no passado, quando se permitia, vergonhosamente falando, que a mulher usasse o mesmo CPF do marido. Tirava, a sensação que me dá é que tirava a personalidade da mulher. A mulher usava, né, ela usava o CPF do marido. Era, né, mas é coisa do passado, é a evolução do espírito, como diz Kardec, né? Exatamente. Evoluímos e agora, né, deveria ser desde o começo, mas já evoluímos um pouco. Aí, a mulher usava o mesmo CPF do marido. O marido fazia o fato gerador, mas na hora de fazer o lançamento, o fisco, por alguma razão, pegava aquele CPF e colocava o nome da mulher.
Então, veja, ela não tinha realizado o fato gerador, mas o fisco fez o lançamento no nome dela. Então, quando ela estava discutindo, ela não estava discutindo o fato, ela estava discutindo a pessoa, não era ela que estava acontecendo. Aí o fisco vai analisar, vai julgar, vai verificar e vai retificar. Retificando, ele vai lavrar outro auto de infração, correto, vai lançar novamente, correto. E se ele discorda, ele vai constituir o crédito dessa maneira. Aí tem a via judicial, né, para a pessoa, para essa mulher, para essa pessoa continuar discutindo, porque a via administrativa não esgota. O processo administrativo, uma das características dele é ele não ser definitivo, porque na nossa Constituição, quem decide por último é o Poder Judiciário. Então, uma das características do processo administrativo é não ser definitivo. Aí o fisco realiza o lançamento, exemplo, carnê do IPTU, notifica o contribuinte analisa, está tudo certo? Ele tem duas coisas a fazer, ou pagar, ou ficar quieto e largar para lá. Logicamente vai ser escrito em ditativa e vai ter penhora. Mas ele paga ou deixa para lá. Mas se está errado, ele tem 30 dias para fazer a impugnação, a reclamação. Reclamação para a própria administração. Deles 30 dias, é uma petição simples, não depende de advogado, é o princípio da verdade material, não depende do advogado, assina, vai lá e reclama. O fisco vai analisar tudo aquilo ali, vai instruir um processo, no final vai dar uma decisão, favorável ou desfavorável. Favorável, ele já vai tomar providência e dizer, olha, está certo a sua reclamação, já fizemos a correção. Ou está errada a sua impugnação, mantivemos e você agora recorre ao Conselho de Contribuinte. Ao Conselho de Contribuinte do município, que honrosamente eu também faço parte, aqui do município de Cachoeiro. Eu sou conselheiro do município na área fiscal. Maravilha. Chega para a gente lá, aí já analisa, aí veja, analisa a decisão da primeira instância. Analisada a primeira instância, o conselho está na lei que ele pode reformar a decisão de primeira instância ou mantê-la. A decisão que for dada, publica-se, intima o contribuinte, aqui ó, esgotou e a decisão foi essa aqui, favorável ou contra. Vamos imaginar que seja desfavorável ao contribuinte. O contribuinte agora é obrigado de qualquer maneira? Não, ele ainda tem a via judicial para fazer. Mas na via administrativa, esgota ali. Se o contribuinte não fizer absolutamente nada, aí ele vai ser inscrito em dívida ativa. O que significa ser inscrito em dívida ativa? É dizer que ele deve? É uma certidão, é um carimbo dizendo que ele deve? O que é isso? A inscrição em dívida ativa é um livro, vou chamar assim, é um livro onde todo crédito é registrado. De acordo com a lei, a inscrição em dívida ativa é o controle da legalidade. Vai passar para alguém que tem conhecimento jurídico para dizer o seguinte, foi obedecido todo um processo administrativo, esse crédito realmente ele existe, ele é verdadeiro, aí se inscreve em dívida ativa. Porque de acordo com a lei... Porque ele não pagou. Porque ele não pagou. Porque se ele pagar, ele não está inscrito em crédito. Justamente. Então a gente está nesse passo. Foi constituída a obrigação, a obrigação tributária nasceu, ela foi o crédito tributário, foi constituído, Perfeito. Criado aquele processo administrativo chamado de lançamento que constitui o crédito tributário. E aí no nosso exemplo, o IPTU então está lá, você vai receber aquele carnê, Isso. né? E tem aí a ideia de ele deve pagar. Deve pagar. Ou não, se não paga, vamos lançar nesse livro, inscrever ele em dívida ativa. Que é o controle da legalidade. Aí isso vai ou para a procuradoria, ou vai para um setor, né, onde tem um gerente de dívida ativa, onde tem um departamento chamado de dívida ativa. Essa dívida vai ser lançada num termo de dívida ativa, vai sair uma certidão de dívida ativa. Aí vem a lei e diz, olha, essa dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez. Aí agora inverteu o ônus da prova. Para provar que essa dívida não tem certeza e liquidez, o ônus é do contribuinte. Cabe a ele dizer que essa dívida está errada. Aí ele tem que fazer prova. E é prova negativa. Como é que você prova que não deve? É muito difícil. É o contrário. É quem tem o crédito, é quem tem que dizer, você me deve. Mas na dívida ativa, é o contribuinte que tem que provar. Essa dívida não existe. Como é que se prova que a dívida não existe? É muito difícil. Mas existe a possibilidade. Um exemplo é atravessar uma petição informando esse fato gerador não aconteceu. Então, isso você está falando na via administrativa ainda ou judicial? Isso, ou na judicial ou na administrativa. Porque, veja bem, às vezes o contribuinte é intimado e ele não toma providência nenhuma. Que é muito comum. Que é muito comum. Quando ele ouve falar que ele está inscrito em dívida ativa e que o patrimônio dele pode ser penhorado ou que se penhora... O que é penhora, professor? Fala para nós. Penhora é prender o dinheiro, terror, né? fazer um bloqueio e a pessoa não poder utilizar
o saldo na conta bancária, aí fica preso os valores lá. Quando chega nessa situação, aí ele procura um advogado e procura saber o que é dívida ativa. Aí ele vai ver o seguinte: essa inscrição aqui é de uma casa, mas eu não tenho casa. Essa inscrição está errada desde o lançamento. O fisco fez um lançamento no meu nome, mas eu nunca tive casa. É o meu homônimo. Aí agora ele vai tomar providência. Aí se ele fizer isso na via administrativa, o artigo 149 permite que o fisco... 149 da onde, do professor? Código Tributário Nacional, do CTN. Permite que o fisco revise os seus próprios atos. Então veja, está fora de prazo, já venceu tudo. Mas o contribuinte vai lá, atravessa a pensão e diz: olha, esse imóvel não é meu. Aí o fisco, com base no artigo 149, vai rever. Isso aqui é uma verdade. Apesar de estar fora do prazo... O nome é igualzinho o meu, mas não sou eu, não sou homônimo. É o homônimo. Aí o fisco vai corrigir. Mas veja, não é porque ele impugnou, porque o negócio só atravessou uma petição dizendo uma verdade. Aí o fisco, com base no artigo 149 do Código Tributário Nacional, vai verificar que isso é uma verdade e vai fazer a correção. Porque o prazo do contribuinte fazer isso é dentro de 30 dias da notificação. Ele recebeu o carnê, ele tem 30 dias. Aqui em Cachoeiro, salvo engano, dá até o dia 30 de junho. A lei de Cachoeiro, ela dá mais de 30 dias, dá quase 90 dias. Então esse prazo pode variar, por exemplo, no caso do IPTU, de leis municipais. Sim, é a lei municipal que vai dizer o prazo. Federal, não. Impostos e tributos federais, não. E estadual também pode variar ali. É isso que eu estou falando, IPTU só de Cachoeiro, com a legislação de Cachoeiro. Do município de Cachoeiro. Então, recebe o carnê mais ou menos março, abril, mas a lei diz, pode impugnar até dia 30 de junho. Veja, tudo na lei. A facilidade do direito tributário é isso. Tudo está na lei. Tem essa facilidade. Uma facilidade é para o operador do direito, mas às vezes uma dificuldade para aquele que é o contribuinte leigo, né, professor? Ou não? Sim, mas é porque nós aprendemos lá atrás a não exercer o nosso direito. Sim. Lá atrás, isso é cultural. Enquanto a gente não aprender a conhecer os direitos e passar a exigi-los, nós vamos continuar assim. E é interessante para o poder que a sociedade continue assim. Porque a sociedade não cobra. Exato. Veja, eles colocam um palanque na praça, o prefeito fica lá em cima, parecendo o rei, aplaudindo os súditos passando. Se isso aqui é uma república, não deve acontecer assim. Tinha que ser ao contrário. Bota o povo no palanque e bota o prefeito para desfilar aqui para a gente ver se ele está trabalhando certinho. Mas veja, é interessante ficar da maneira que está. O príncipe de Lampedusa dizia que as coisas têm que mudar para continuar do jeito que está. Faz sentido. Então, veja, muda-se pequenas coisas para continuar do jeito que está. Porque se a sociedade souber a força que ela tem, não acontecia a metade dos desmandos que acontece com dinheiro público. O tributo tem que ser pago. Sim. Mas a administração... ele falha demais e não é prestado conta. Mas veja, por que não é prestado conta? Porque ninguém exige. O artigo 162 da Constituição exige que se preste conta. Sim. Mas pergunta, quem vai lá no município, quem vai no Estado, ou no Congresso, ou na União, pedir prestação de conta? Ninguém vai. Faz sentido. Ninguém vai. Mas depois reclama. Sim. Reclama da alíquota do imposto de renda, que é 27%, reclama da alíquota do imposto do IPTU de Cachoeiro, que é 2%. Reclama. Mas veja, está na lei. Entendi. A lei expressando a sua vontade. Sim. Mas aí, voltando para a dívida ativa, se você me permite, ocorreu o lançamento. Esse crédito agora está constituído. O contribuinte é intimado novamente e não paga. Não pagando, vai se inscrever em dívida ativa, que é o controle da legalidade. Estando agora inscrito em dívida ativa, essa dívida tem presunção de certeza e liquidez. O contribuinte, se ele quiser agora discutir, vai ter que ser na via judicial ou na via administrativa, se couber. Mas veja bem, o Estado precisa dessa inscrição. Porque quando o Estado também precisa de pegar recursos, o município precisa pegar recursos com o Estado. Sim. E o Estado com a União, eles têm que oferecer alguma coisa como garantia. O que eles dão como garantia? O crédito que eles têm com o contribuinte. Então, chega lá que, olha, eu tenho X milhões de crédito para receber. Então, não é comum o executivo falar assim, aqui o crédito está prescrito aí, está extinto, já tira daí de uma vez. Não. Entendi. Deixa o Poder Judiciário mandar tirar. Deixa ele aqui, porque eu posso precisar desse crédito para dar como garantia em algum empréstimo. Então, tem essa também. Entendi. Então vamos lá. Constituiu o crédito tributário,
E aí, então, a gente O contribuinte não pagou, o contribuinte escreveu em dívida ativa. Escreveu em dívida ativa. Agora nós temos um título executivo extrajudicial, chamado-se Certidão de Dívida Ativa, CDA. Sim. Com esse título agora, podemos ou fazer o protesto em cartório extrajudicial ou ajuizar a execução fiscal, a famosa execução fiscal. Entendi. Que aí, então, o Estado vai cobrar judicialmente daquele contribuinte. Aquele crédito decorrente da obrigação cujo fato gerador aconteceu e o contribuinte simplesmente não pagou. Entendi. Dentro desse contexto, professor, eu quero perguntar algumas coisas. Esse crédito, portanto, devidamente constituído com os processos e tal, que se materializou agora nessa certidão, que é um título executivo extrajudicial e tal, né? Dentro do contexto da forma de extinguir isso, a gente sabe que se eu pago, acaba essa obrigação. Se eu pago o tributo naturalmente... O pagamento extingue a obrigação. Né? Mas existem outras formas também, né? Sim. E me parece que nesse contexto que entra a ideia da prescrição. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Tanto a prescrição mais comum quanto a prescrição intercorrente. Acho que a gente pode começar a falar um pouco disso nesse contexto. Antes disso, você queria fazer algum adendo para a gente já começar a falar? Alguma observação? Não, é isso mesmo. Ocorre fato gerador, nasceu a obrigação. Da obrigação decorre o crédito tributário por intermédio do lançamento. Crédito constituído, contribuinte intimado, não pagou, inscreve-se em dívida ativa. Com essa inscrição em dívida ativa agora, o Poder Executivo, ele mesmo constituiu o seu crédito. Ele mesmo, é o único instituto onde o credor constitui o crédito dele mesmo. Não é igual no mundo civil. Se alguém dá um cheque, é o devedor que assinou aquele cheque, a promissória, duplicado, é o devedor que assina. Aqui não, quem assina a CDA é o próprio credor. Ele diz que o contribuinte deve e ele mesmo assina. Ele me deve. E ele mesmo assina. Olha que loucura. É loucura. E agora tem um título. Esse título agora, da sustentabilidade à execução fiscal. A execução fiscal agora, na mão do Poder Judiciário, o juiz agora vai citar o devedor. O devedor tem 5 dias para pagar ou nomear bens à penhora. Se o devedor não fizer... Quantos dias? 5 dias para pagar ou nomear bens. Imagine, então, isso na cabeça daquela pessoa que chega uma citação, uma notificação de... para você, em 5 dias você tem que pagar uma quantia que deve ser, não é pequena, geralmente nesses casos. Imagina a atenção desse contribuinte nesse momento, e eu digo assim, sobretudo contribuinte pessoa física, né? Porque geralmente os empresários já têm mais estofos, assim, hoje empresários mais clássicos, né? Mas não é bom receber uma notícia dessa oficial dentro do bojo de um processo de execução, não é verdade, professor? Não. E aí, então, volta comigo aí nesse contexto e continua. Aí vamos lá, de acordo com o Código Tributário Nacional, artigo 156, o crédito ele pode ser extinto na maneira natural, né? Que é o pagamento. Que é o pagamento. Aí a lei vem e diz, o pagamento ele pode ser feito também em cheque. Só que o pagamento feito em cheque, ele só está extinto, o crédito, quando o cheque for compensado. Redondo, né? Redondo, porque, veja, o cheque não tem custo forçado. Sim. Quem aceita cheque, quem quer. Agora, dinheiro tem custo forçado. Então, pagamento em dinheiro é obrigatório receber. Agora, pagamento em cheque não tem custo forçado, a fazenda aceita se quiser. Mas se receber, o crédito só se extingue após a compensação do cheque. Por uma razão fácil. A prescrição do cheque é de 6 meses. Se a fazenda costuma perder o prazo de 5 anos, você imagina um prazo de 6 meses. Perderia muito. Mas quem faz isso e dá um cheque sem suficiência de fundo, ele está arrumando outro problema. Sim. Lá do artigo 171 do Código Penal. Chama estelionato. Estelionato. O nome é estelionato. Aí, artigo 156, outras maneiras de se extinguir o crédito. Compensação. Sim. Transação. Remissão. Prescrição e decadência. Mas veja bem, tudo isso tem que estar numa lei. Não adianta o contribuinte... Tem que ter uma lei dizendo como isso acontece. Não, criando a compensação. Porque o CTN ele só fala que a compensação extingue. Mas ele não está dando direito a compensar. Ele só está dizendo, olha, se existir uma lei permitindo a compensação extingue o crédito. A transação, a remissão. Tem uma lei perdoando, essa lei extingue o crédito. Mas vamos falar da compensação, que é comum as pessoas se confundirem aí. A pessoa tem um crédito com o município,
e tem uma dívida com o próprio município. Já pode compensar? Não. Só pode compensar se tiver uma lei autorizando compensar. Se não tiver lei, não pode. Ah, mas o CTN não fala que compensação extingue? Sim, mas ele não está criando compensação. Ele só está dizendo o seguinte, ó, se existir a compensação extingue. Exemplo, parcelamento. O CTN vem e diz, olha, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito. Então, veja, eu já posso parcelar? Tem lei? Se tiver lei, pode. Explica o que é parcelamento para o pessoal. Parcelamento é você tem um montante, você fatia isso. Fatia, parcela. Aí vem a lei e diz, pode parcelar em até, exemplo, 30 vezes, em até 60 vezes, às vezes 120, 180 vezes. E olha que legal do parcelamento, que é outra coisa que a gente tem que ensinar para orientar as pessoas. Aí vem a lei e diz o seguinte, olha, pode parcelar em 60 vezes. Ah, eu sou amigo do secretário da Fazenda aí, vou pedir para parcelar em 61 vezes. Não. A lei diz até 60. Não importa o grau de amizade que você tem com a autoridade fiscal. Só pode até 60. Da mesma maneira, não importa se você é desafeto da autoridade. Se tem até 60, a autoridade não pode dizer que contribuir, só pode passar até 40. Se a lei permite até 60, é até 60. Por isso que é o bom de lidar com o direito tributário, porque tudo está na lei. E não depende do vínculo de amizade. Isso traz segurança. Traz segurança jurídica. E aí vem a prescrição. Isso daí. E a prescrição é o seguinte. A prescrição, eu tenho um professor meu chamado Marcos, que diz o seguinte, a prescrição e a decadência é um semideus que foi criado para a gente lidar com o direito no tempo. Então vamos falar disso. Agora, a prescrição é a perda do direito de cobrar aquilo que foi lançado. O fisco tem um prazo de 5 anos para lançar. O fisco tem um prazo de 5 anos para constituir o crédito pelo lançamento. Ok. Sim. Se não fizer dentro de 5 anos, ocorreu a decadência. Mas decadência não está na nossa previsão aqui. Vamos falar da prescrição. A prescrição é, depois de lançado, o fisco tem um prazo de 5 anos para buscar a tutela jurisdicional. 5 anos, a partir do crédito definitivamente constituído. E quando é que o crédito está definitivamente constituído? Quando não cabe mais nenhum tipo de defesa na via administrativa. Já se esgotou todas as vias administrativas, normalmente são 2. Já se esgotaram as 2 vias. O contribuinte continua devendo. Acabou? Não tem mais nada a fazer? Agora está esse crédito definitivamente constituído. Agora o fisco tem um prazo de 5 anos para cobrar judicialmente o que está lançado, o crédito que foi constituído. Professor, 5 anos. 5 anos. Na cabeça de uma pessoa leiga que lida com o dia a dia, se eu tenho um devedor meu e eu tenho um prazo de 5 anos, eu não vou perder esse prazo pelo meu dia a dia, na minha cabeça. Perfeito. E eu estou falando isso porque a nossa audiência, né, pode não entender e às vezes ela pode analisar as coisas pelo mundo da vida dela, né? É bastante então, comum. que é natural. Inclusive o alunado que não conhece essas dinâmicas, a gente analisa os fatos a partir dos signos da vida que são postos ao nosso redor. Então vamos lá, o coleguinha seu está te devendo tanto. Vamos supor que fosse no caso tributário, não tem nada a ver aqui, mas tem um prazo de 5 anos para te cobrar aquilo que já foi constituído, já foi feito tudo aquilo que você me falou. Eu jamais vou perder isso. Então, nossa, é muito tempo, tinha que ser menos tempo. Então, eu estou falando agora aí de 5 anos, e aí eu quero que o senhor comece a me falar sobre isso aí, esse contexto dos 5 anos desse prazo, o que acontece, como é que é, qual é a prática, porque a gente não está falando de uma pessoa física, a gente está falando da fazenda municipal, da fazenda estadual, da fazenda federal. Né? A gente está falando de milhões de créditos que são constituídos o tempo inteiro. A gente está falando, por outro lado, a gente também tem a questão da automatização disso tudo. Né? Hoje a gente está falando de tecnologia de informação. Antigamente, cobrar tudo isso sem sistemas específicos, sem base de dados computacionais, sem a ajuda de inteligência artificial e outras coisas, é uma coisa. Mas assim, voltando aqui para a nossa audiência poder entender. Na nossa cabeça, nós temos 5 anos para cobrar. Eu cobro agora, eu vou cobrar agora, depois. Mas a gente não está falando dessas pessoas, a gente está falando do Estado. A gente está falando da fazenda pública. Né? Milhões. Exatamente. Não estamos falando de milhões de pessoas. Então você imagina, vamos imaginar Cachoeiro. Vamos botar aí 10 autoridades fiscais para constituir o crédito. Não sei se o número é esse, mas vamos botar 10 autoridades fiscais para constituir o crédito.
de todo o Fiscais município. tributários, para o pessoal entender. Né? É. Fez um concurso público, passou um fiscal lá da prefeitura. Tem lá 10 para todo o crédito aqui do exemplo do município. De qual? Do IPTU? Do IPTU, não, de tudo. IPTU, ISS e o ITBI. Os três tem impostos. que ser construído. Ótimo. Aí veja, o crédito já está construído e agora vamos fazer as cobranças. Mas é processo demais. É muita coisa. Hoje, falando já da digitalização, ok, vai ficar mais difícil a fazenda perder prazo. Mas antigamente isso era tudo manual, um por um. Aí veja bem, mas 10 são poucos. 10 é muito pouco para construir esse crédito aí. Tem que passar para 50. Concordo. Só que tem que 50 fiscais. 50 fiscais. Só que tem que remunerar 50 fiscais. E aí o orçamento? O orçamento não cabe, tem que cobrar mais tributo. Perfeito. Aí veja, são 5 anos e continua aquelas 10 pessoas. Aí um passa mal, um entra de férias, um aposenta. Aí, vamos botar outro aqui? Tem que fazer concurso, edital. Olha a burocracia. E, quando se diz assim, reclama, né? Ah, a fazenda demora muito a atender, o município demora muito a atender. Tá faltando gente. Tá. Temos que abrir concurso público. Mas veja, tem que aumentar a carga tributária. Você vai ajudar? Você vai contribuir? Você quer contribuir? Você já está reclamando do que tem? Exatamente. Você imagina se trouxer mais. Então isso está intimamente relacionado, quando a gente fala dessa eficiência do poder público na cobrança, também está relacionado a todas essas questões que você acabou de falar agora. Sim. Então esse prazo de 5 anos, é comum o Estado, o fisco, a Fazenda Pública perder esse prazo? Bastante comum. Até 2022, mais ou menos, aí, se perdia muito prazo. Com a automação, logicamente, isso diminuiu, mas diminuiu drasticamente. O que vai perder prazo agora é um processo que fica esquecido, que passa desapercebido, uma autoridade desatenta no seu ofício, vai perder esse prazo aí. Mas com essa automação aí, não perde mais. Mas veja bem, de 2022 para trás, se perdia muito prazo. E, Tiziano, é tanto processo, mas tanto processo, que a União publicou uma portaria 360 ou 369, uma das duas, dizendo o seguinte: não precisa executar dívida de até R$1 milhão. Vou repetir: não precisa executar dívida de até R$1 milhão. Dá trabalho para os procuradores. Enquanto os procuradores estão preocupados com dívida de R$1 milhão, eles estão deixando de fiscalizar, de auditar uma outra empresa com bilhões. Então, tem uma dívida fiscal muito maior. Vem a portaria e diz: até R$1 milhão não precisa executar. Mas perde. Veja, não perde, que vem aí, manda protestar. Manda no cartório extrajudicial. Só no cartório extrajudicial, o máximo que pode acontecer é o protesto. Passados 5 anos, vai vir a prescrição, vai acabar. A execução não. A execução tem um juiz. O Estado juiz, né? O Estado juiz está ali por trás, mandando penhorar dinheiro, mandando penhorar patrimônio. Então, você leu aí que é 4,6% de efetividade nas cobranças. Isso com o juiz do outro lado. Você imagina só os protestos em cartório extrajudicial. Exatamente. Vai cair muito. Mas o volume é tão grande de processo que a portaria diz isso: não precisa executar dívida de até R$1 milhão. Apenas 4,6% das execuções fiscais são extintas por pagamento voluntário ao contribuinte. Justamente. Essa é a ideia. Aí o contribuinte, aí eu vou dizer da natureza humana. Não vou dizer do brasileiro não, porque eu também sou brasileiro, né? E cachoeirense. E eu vou falar da natureza humana. O contribuinte, quando ele aprende a lidar com o mecanismo, ele aprende a se defender do mecanismo. Então ele já não deixa nada no nome dele. Não compra nada no nome dele. Sim. Já cria holding, já não adquire, ele faz aplicação fora do país. Ok. Vem a execução fiscal e vem o juízo procurando patrimônio. Se não achar o patrimônio, ele informa a Fazenda. Fazenda, não foi encontrado ou devedor ou bens sujeitos a penhora. Desse momento para frente aí, a Fazenda agora tem 1 ano de suspensão e depois mais 5 anos de prescrição. Um total de 6 anos. Se não encontrar o devedor ou bens do devedor, essa dívida
está extinta. É a famosa prescrição intercorrente. Que acontece no curso do processo de execução dentro fiscal. Do processo. Porque prescrição é a perda de buscar a tutela jurisdicional. 5 anos. Quando o crédito está definitivamente constituído, o fisco tem 5 anos, o Estado tem 5 anos para buscar o Estado juiz. E essa prescrição só se interrompe com o despacho do juiz. Não basta o protocolo. Não basta o protocolo e nem necessária a citação. Basta o despacho do juiz determinando a citação. Interrompeu a prescrição. Ok. Mas veja, se o despacho entre o crédito constituído e o despacho do juiz, se tiver mais de 5 anos, 5 anos e um dia, já ocorreu o fenômeno da prescrição. E de acordo com o artigo 156, inciso 5, a prescrição extingue o crédito. Detalhe agora. Vamos imaginar que o contribuinte... Extingue o crédito. Então, isso quer dizer, o que você está falando para o contribuinte? Não precisa pagar mais. Não precisa pagar mais aquilo. Não. Agora vem o detalhe que eu vou acrescentar. E se o contribuinte pede o parcelamento após esses 5 anos e um dia? Estava prescrito. Estava prescrito. Ele está com o processo judicial e tal, e pede parcelamento de dívida prescrita. É isso. A Fazenda entrou depois de 5 anos. Entre o crédito constituído e o despacho do juiz, tem 5 anos e um dia. E aí? Aí o juiz dá o despacho mandando citar. Contribuinte, com medo do oficial de justiça, quando recebe o oficial de justiça, fica temeroso. Documento na mão, ele corre na Fazenda e pede o crédito, pede o parcelamento do crédito. Ou paga. Vamos pedir o parcelamento só. Ele pede o parcelamento. Aí pergunta, ele pediu parcelamento de quê? Se o crédito estava extinto. Ele parcelou o quê? Parcelou nada. Então, ele fez um pagamento indevido. Ele pagou 1, 2, 3, 4 parcelas. O que ele pagou? O crédito estava extinto, ele não pagou nada. E quem não paga nada tem direito a quê? A restituição. Pagamento indevido. Perfeito. Então, pede a restituição. Fez o pagamento. Tem mais de 5 anos? 5 anos e um dia? Ocorreu a prescrição, crédito extinto, se fez o parcelamento, depois pede a restituição. Ponto. Então, essa é a prescrição ordinária ou comum que se chama. Sim. É a perda do prazo do Estado de cobrar, dentro daquele prazo de 5 anos. Ótimo. Aí, veja, eu estou dando prazo, certinho. Aí, a jurisprudência, 1.340.553. Eu lido tanto com ela, já sei de cabeça. 1.340.553. Tema 566 do STJ. Súmula 314 do STJ. Tanto que eu lido com isso. Maravilha. O dia inteiro. Diz o seguinte: o processo está em andamento. O crédito não está extinto pela prescrição comum. Está em andamento. Quando o juiz faz a citação e... Eu vou soltar uma partezinha aqui que não localiza o devedor. Normalmente se localiza. Sim. Para fazer a citação. Não localiza bens para penhora. Não localiza bens para penhora. A Fazenda, agora o juízo intima a Fazenda. Olha, certidão, oficial de justiça, não foi encontrado bens. Já fizemos aqui o cisbanjude, já fizemos aqui toda possibilidade de constrição e não conseguimos nada. Toma aí, Fazenda. Aí a Fazenda agora, quando toma ciência, começa a contar um prazo agora. 6 anos, que é 1 de suspensão e mais 5 de prescrição. Se dessa ciência da Fazenda, passados esses 6 anos, não foi encontrado bens, o crédito foi extinto também agora pela prescrição intercorrente. Com um detalhe, está na jurisprudência aí, 1.340.000. Não importa os pedidos formulados pela Fazenda, não importa os despachos produzidos pelo Estado juiz, não importa. Só interrompe a prescrição intercorrente a penhora. Se achar bens, interrompeu a prescrição. Ok. Concretamente. Então, se achar, se efetuar ali, penhorou. Houve bloqueio ali. Houve bloqueio. Se não, fica direto. A Fazenda está pedindo. O prazo continua fluindo. E a Fazenda está pedindo. Requer isso, requer aquilo. Ok. E o juiz despachando. Autorizo, defiro, indefiro. Não importa. Essas manifestações que acontecem no processo, que não são efetivamente a penhora, não contam para interrupção, no caso, para suspensão do prazo. Do prazo, não conta. É para interrupção mesmo. Suspensão é para interrupção. Sim. Não consta. Porque somente depois que iniciar a contagem, depois que a Fazenda toma ciência que não foi encontrado bens do devedor sujeito à penhora, sim, começa a contar 1 ano de suspensão. Sim. E vencido o ano de suspensão, automaticamente inicia-se
5 anos de prescrição. Entendi. E não importa requerimentos da fazenda, não importa despacho do juiz. Só interrompe esse prazo agora a penhora. E vai embora, 6 anos. Passados 6 anos, prescreveu. Prescrição intercorrente. Está no artigo 40 da Lei 6.830. Passado esse 1 ano mais 5, eu falo 6 direto assim, mas deixo bem claro, é 1 de suspensão, 5 de prescrição. A prescrição é de 5 anos. Sim. Mas tem mais 1 ano de suspensão, então conta-se 6 anos. Contados 6 anos, não identificou, não encontrou patrimônio, está extinto o crédito pelo fenômeno da prescrição intercorrente. Ainda que após esses 6 anos e 1 dia, encontre bens. Mas veja, se a prescrição extingue o crédito, não há que se falar mais em bloqueio de mais nada, porque o crédito não existe. Não existe. Bloqueou o quê? Para quê? Exato. Nesse sentido, professor, a gente pode falar, a prescrição está intimamente ligada com essas questões de prazo, temporal, portanto. Né? Então, o tempo ele pode agir em favor do contribuinte, nesse sentido. Né? E é uma lógica de proteção do próprio direito tributário, não é verdade? O que a gente pode perceber, então, é que a prescrição tributária, ela não é uma brecha para quem não paga. Não. Né? Ela é uma ferramenta jurídica que obriga o Estado a agir com eficiência. Perfeito. Então, tipo assim, não. Então, se ele não é eficiente nesse sentido, por diversas formas, e com eficiência para proteger o cidadão para não viver também na eternização de dívidas. Justamente. Não é isso? De novo, citando o meu professor Marcos, a prescrição é um fenômeno, é um semideus criado pelos romanos, que esse é do direito privado, criado pelos romanos, para a gente utilizar o tempo, né, o direito no tempo. Porque, você já imaginou se não existissem esses fenômenos? Olha que você é descendente de Tutankhamon. Tutankhamon devedor de tributo, você é descendente dele, vou cobrar de você agora. Você é descendente de Adão e Eva, morar no paraíso lá e não pagaram aluguel. Você está devendo. Exatamente. Então, veio o direito e criou. Olha, Estado, você pode constituir o crédito a seu favor. Contudo, você tem um prazo de 5 anos para cobrar. Venceu esse prazo aqui, está extinto o seu direito. E está extinta a obrigação do contribuinte. Acaba. Aí, veja, o que eu percebo o contribuinte não sabe desses direitos deles. Isso que eu ia te perguntar. Não sabe. Aí fica esses processos lá no Poder Judiciário, entravancando lá tudo, atrapalhando o bom desenvolvimento do Poder Judiciário, e o contribuinte não vai lá para dizer o seguinte aqui: arquiva esse meu processo aí que ele está extinto há muito tempo. E aí? Aí é conhecimento, novamente é conhecimento. Sim. Se o contribuinte está seguro disso, ele mesmo vai lá e diz aqui, através da petição, ele mesmo que está prescrito isso aí e acaba com isso. Mas o natural é ele procurar alguém que tem capacidade técnica, né? Como dizia o nosso saudoso Bravo, o advogado. Procura quem tem conhecimento, porque é o que eu sugiro sempre. O crédito é uma frase que eu acho interessante. Construa certo, consulte um arquiteto. E eu digo, contrate certo, consulte um advogado. Não é verdade? Porque vai fazer contrato, procure conhecer antes de fazê-lo. Porque depois, consertar é muito mais difícil. Sim. Então, procure fazer antes. Essa economia de não contratar o profissional da área é uma economia boba. Sim. Tem que contratar um profissional da área, porque se a estrutura for bem feita, a chance de dar errado no futuro é menor. É menor. Agora, constrói de qualquer maneira. Constrói em cima da areia, constrói em cima do barro, e depois reclama que a casa está trincando. Não vai ser muito mais difícil agora? Então, consulte certo. Mas tem conhecimento suficiente? Já leu na lei que o prazo é de... Na lei não, né? Na lei sim, artigo 40. Sim. E na jurisprudência, 1.340.000, no tema 566 do STJ, olha, diz que 6 anos está extinto. O juiz, aí passa lá e dá uma olhada no processo. O juiz deu despacho, a fazenda tomou conhecimento, tem 6 anos e 1 dia. Que a fazenda tomou ciência de que não foi encontrado bens. Está prescrito. Aí, veja, passa a mão no papel qualquer, protocoliza, aqui, está prescrito. Porque o servidor, logicamente, essa pessoa não tem capacidade processual. Exato. Mas ele não está falando em verdade.
cabe ao servidor analisar esse documento para verificar, realmente, é um processo a menos na vida dele, na vida do servidor juiz. Exato, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Professor, ainda nesse contexto, fugindo das questões mais técnicas agora, mas eu queria uma análise isso em relação a essa prescrição, né, tanto a ordinária como a intercorrente. Como você enxerga o papel da prescrição no equilíbrio da arrecadação estatal e os direitos fundamentais do contribuinte? Então você tem o direito do contribuinte de não pagar o que não é devido em razão da prescrição, seja a prescrição ordinária, a prescrição intercorrente, sobretudo a prescrição intercorrente, que é o nosso recorte, que eu acho mais interessante, e por outro lado, a questão da arrecadação, o que ele deixa de arrecadar, né, em razão disso. Qual o balanço que se faz? O que você pensa sobre isso? Eu sou da área filosófica. A gente sabe. Né? A gente sabe. Enquanto a gente não tiver consciência do nosso dever como cidadão, do nosso dever como Estado, a gente vai sempre ficar nessa luta aí, nessa corrida, querendo alcançar o próprio rabo. Porque tributação é questão de consciência. Eu fui ao Chile, eu estava de moto lá no Chile, e fui comprar pipoca. O pipoqueiro, ele me deu a nota fiscal. Pipoqueiro. Do carrinho de pipoca. Do carrinho de pipoca. Eu estava querendo sair. Aí, não, espera aí, um papelzinho bobo. Sim. Por quê? Porque ele sabe da importância dele. Ele tem a consciência. Mas veja, não é porque ele tem a consciência que ele adquiriu sozinho, não. É o Estado trabalhando para todos ter consciência, para todo mundo participar. É uma construção, é uma cultura que se constrói. É uma cultura. Infelizmente, no meu sentir, nós ainda estamos longe de adquirir essa cultura. O nosso país é muito diversificado, tem várias possibilidades. Ainda o exemplo, falei do Chile. Mas o Chile só deve ter uma ou duas atividades. O Brasil não, o Brasil é uma imensidão, Exatamente. É um país maravilhoso, cheio de possibilidades, cerca de um lado, abre do outro, fecha, essa loucura. Lá não, lá o cara sabe o seguinte, aqui, se eu não contribuir, a metade do país é areia. Vamos para onde? É verdade. Vou invadir a Argentina? A Argentina já não gosta da gente. Exatamente. Então, veja. Muito boa colocação, porque a gente sabe que a demográfica do Chile populacional não se compara com o Brasil. Não então, pode... às vezes... fazer essas comparações em alguns momentos não são tão adequadas porque fogem a uma realidade. Na Finlândia o sistema tributário é assim, na Noruega o sistema tributário é assim. Nos parece que é uma coisa meio que descabida em todos os sentidos por uma questão cultural, uma questão de tamanho, populacional, construção, cultural e tudo mais, não é verdade? E não existe uma sociedade melhor do que a outra. Boa. Cada sociedade tem vive a seu modo. O seu modo. O rei europeu, ele fazia castelo porque não tinha como se proteger. O rei africano, ele não podia fazer o castelo, porque se ele fizesse o castelo, todo mundo sabia onde ele estava. Olha que loucura. Então, olha a diferença. Perspectiva. Necessidade. Né? Guimarães Rosa já dizia que o sapo pula, não é por boniteza, é por necessidade. Por que o rei africano não construiu castelo? Porque se ele ficar na savana escondido, é mais fácil. Já o rei europeu, ele tinha savana para ele se esconder? Não, então ele tinha que fazer uma fortificação, fazer um castelo. Então, cada povo tem a sua necessidade. Então, não podemos comparar com os Estados Unidos. Tenho nada com os Estados Unidos. Meu negócio é aqui com o Brasil e posso te garantir, o Brasil é muito melhor. Eu já fui lá algumas vezes e não tem nada. O que eles têm lá, que eu percebo neles, é a consciência de que eles têm que fazer. Tem que fazer e tem que ser assim mesmo. Né? Isso. Quando eles foram para lá, tinha uma árvore. Aí eles pensaram o seguinte... Aqui agora, nos Estados Unidos, isso aqui é minha casa. Eu não vou cortar essa árvore, porque eu preciso dela para ficar debaixo dela aqui. Não vou cortar a próxima, vou cortar lá longe. Porque eu vou morar aqui. A nossa não. O português chegou aqui, ele era degradado lá de Portugal. Aqui, vamos cortar essa árvore aqui que eu estou doido para ir embora. É bem isso. É bem isso. São outras formas são outras necessidades que fazem você interagir com aquele meio material que você existe, não é verdade? Isso aí. E nós temos tanta riqueza que não nos faz falta. Porque, veja, o Caminhas, quando chegou aqui, tudo que se plantar aqui dá. E dá mesmo. É verdade. Dá mesmo. Qualquer lugar que seja, nasce mato, meta pedra. Sim. Então, o país é maravilhoso. Aí, veja, por a gente ter essa riqueza toda, a gente não toma conta das finanças.
Sim. Aí bota a raposa para tomar conta do dinheiro, reclama que a raposa está gastando demais. Ô, meu irmão, Exatamente. se você não tomar conta daquilo que é seu, quem vai tomar? Se você não se respeitar, quem é que vai te respeitar? Exatamente. Então é questão de consciência. Então, veja. Você tem que conhecer a raposa. Tem que conhecer a raposa. E tem que, inclusive, saber, então, professor, que tem horas que ela dorme. E quando ela dorme, o crédito se extingue. Não, mas eu penso o seguinte, né? Não se deve botar raposa para tomar conta de galinheiro. Faz sentido. É cada um na sua. É verdade. Por isso procurar o profissional habilitado, que a gente falou agora há pouco. É cada um na sua praia. Raposa não foi feita para tomar conta de galinheiro. Raposa é para dormir. outra coisa. Ela não vai dormir. Para galinheiro, não. Ela não vai dormir. Então, não tem como eu fazer essa comparação. Porque precisava fazer uma norma. Sim. A norma vem disso, olha, fazenda, você tem 5 anos para cobrar. Sim. E se você não cobrar, prescreve. Exato. Entendeu-se que 5 anos era suficiente. Eu também entendo que é suficiente. É interessante o senhor falar isso. Entendeu-se, criou-se um critério, houve uma discussão no Congresso Nacional falando, olha, não se pode deixar a pessoa devendo a vida inteira, porque a pessoa não vai conseguir andar como ser humano. E por que eu estou falando isso? Porque o Instituto da Prescrição, ele não é uma especificidade do direito tributário. Ele existe em todos os ramos do direito. Sim. E a prescrição também existe em todos os países. Sim. É um fenômeno global de racionalização, pelo menos no mundo ocidental, né, que a gente pode dizer, aonde existem essas verificações. Então, por quê? É para você poder ter segurança, geralmente conhecidos como matérias de ordem pública, né? Aquela ideia geral atrelada ao direito naturalmente. Então, não é esperteza no final das contas, né? Veja, precisava botar um prazo. Sim. Poderia ser 10, poderia ser 50, poderia ser 100 anos, poderia ser 1 ano. Sim. Discutiram 5 anos. Um prazo razoável? 5 anos é um prazo razoável. Entenderam que sim. Se acha que não é suficiente, reúne novamente o Congresso, vota a lei, aumenta ou diminui. Mas no meu sentir, 5 anos continua sendo. Aliás, até por causa da computação aí, eu entendo que o prazo é mais que suficiente. Muito mais agora. Muito mais. 5 anos eu achava que era suficiente. Agora, com a automação, pode reduzir isso para 3 anos. Exatamente. No meu sentir. Sim. Mas, então, esse prazo aí não é questão de esperteza, é até em respeito à dignidade da pessoa humana. Boa. Porque eu já imaginou a pessoa ficar devendo para toda a vida? Você não anda. Nós já passamos por isso, pai. Na época do Império Romano, onde o devedor era escravo. Escravo. Pensa bem, de novo a evolução do espírito. Nós já evoluímos. É uma verificação de civilidade. É um marco de a prescrição de alguma forma, então, de alguma forma não, era uma materialização de um processo civilizatório que a gente tem, para a pessoa não ficar devendo, tanto aos particulares, quando aí a gente foge, a gente está falando do direito civil, mas dentro do direito tributário, especificamente com o fisco a vida inteira. Perfeito. Né? Vamos dar um prazo para ele ser eficiente, esse prazo de 5 anos, e pronto, acabou. Eu nem penso num prazo para ele ser eficiente. Entendeu-se que um prazo de 5 anos para ele constituir o crédito e cobrar era mais que suficiente. Na verdade, dá 10 anos, né? 5 para constituir e 5 para cobrar. Dá 10 anos. É verdade. Então, veja, e tem aquele prazo de 1 ano de suspensão que você falou. Mas aí já é de 2018 para cá, é a prescrição intercorrente. Mas veja, 10 anos, 5 para constituir e 5 para cobrar. Sim. Nós estamos falando de 10 anos. Vamos ficar só na prescrição. 5 anos. Eu também entendo que é tempo demais e suficiente. Mas veja bem, eu não gostaria de fazer essa equiparação entre o fisco precisar da verba para administrar o serviço público e o contribuinte deixar de pagar. Não. Chegou-se o seguinte, vamos botar um prazo? Vamos. Estabeleceu esse prazo aqui? Estabeleceu. Passou o prazo? Prescreveu, acabou. Então, veja, não tem aí similaridade uma coisa com a outra. A gente está falando de um direito, a gente está falando de proteção, é isso? Proteção. Agora eu vou voltar para a filosofia. Sim. O que deveria ser, sim, né? Não é a realidade. Exato. Deveríamos ter consciência. Deveríamos ter consciência, todo mundo contribuir. Todo mundo. Inclusive o assalariado. Sim. Agora, contribuir conforme a sua capacidade. Agora veja, do mesmo jeito que o assalariado deve contribuir conforme a sua capacidade, o abastado também tem que contribuir conforme a sua capacidade. Porque a gente vê na Bolsa de Valores aí, o pessoal reclamando de que pode cobrar imposto sobre os dividendos. Exato. Tem um empreendedor, esqueci o nome dele, Luiz alguma coisa, ele disse na internet aí, ele
deve ser verdade, ele recebeu de dividendo 1 milhão por dia. Por dia. Só que se falar para ele que tem que pagar dividendos, vai pagar imposto sobre dividendo, é o cara que mais reclama. Mas veja bem, mas eu entendo a reclamação dele no seguinte sentido. Lógico, se eu tenho dinheiro aplicado aqui e ali no país do lado não está me cobrando imposto, eu vou transferir meu dinheiro para lá. Por óbvio. Por óbvio. Então veja, é questão de equilíbrio. Mas quando ele fala que não se deve cobrar imposto sobre dividendo, eu fico pensando assim, pô, você não fica 1 milhão por dia, você não fica incomodado, não, rapaz, de saber que tem criança dependendo de escola, criança dependendo de um hospital, que gente passando fome, isso não te incomoda? Só que eu sei, pela personalidade dele, que quando ele fala é nesse sentido de fuga. Sim, faz todo sentido. Sentido de fuga. Se tributar aqui no país, eles vão levar para um outro lugar. Exemplo que eu te dou, o Uruguai. O Uruguai, tem uns tempos atrás, ele não tributava ouro. Olha só. Ouro. Então o pessoal pegava o ouro em Serra Pelada nossa aqui, levava para onde? Claro. Para o Uruguai. Mas atravessava o país todinho, descia lá do norte, atravessava o país e ia para o Uruguai, sim, para não pagar tributação. E o Uruguai não queria saber a origem. Você só falava o seguinte, traz para cá. É o que a gente chama mais ou menos de paraísos fiscais. Paraíso não fiscal. É isso? Paraísos fiscais é porque ou você paga pouquíssimo ou porque você não paga. Não paga. Né? E existem alguns países aí espalhados pelo mundo que têm isso. Que fazem isso. Gerard Depardieu, francês, sim, ele arrumou a nacionalidade russa para levar a fortuna dele para a Rússia porque a França queria tributar. Olha só. Então, veja bem, você já imaginou os ricaços tirando dinheiro daqui levando para outro país? Sim. Quebra o nosso. Claro. Então, veja, aí esse equilíbrio tem que existir. Daí eu compreender quando o Barsi fala para não tributar. Porque ele fala nesse sentido. Até porque, toda a conversa dele, ele é um cara muito humano. Então, se depender só do país, então, tributa todo mundo e todo mundo contribui. Sim. Mas não é assim que funciona. Os endinheirados do mundo, eles trazem dinheiro para cá. Porque aqui, como não existe a garantia total, o juro é maior. Então eles aplicam o dinheiro aqui. Exato. Mas qualquer cisma, eles tiram o dinheiro e levam para os Estados Unidos. É a bolsa mais segura do planeta, é a bolsa americana. Sim. Apesar que essa confusão que eles arrumaram com a China agora aí, ela deu já dá uma estremecida. Vamos ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos. Estamos esperando para ver essas cenas aí dessa galera aí da China. Professor, eu acho que são essas considerações técnicas que a gente tem. Você tem mais alguma ponderação com relação a essas considerações técnicas a fazer? Você sabe que você vai aparecer aqui outras vezes, a gente tem que falar de muita coisa, tem que falar de sistema tributário, imunidade tributária, outros temas filosóficos que você quer. A gente vai estar aberto aqui para te receber nesse sentido, mas hoje então a gente viu que o tempo no direito tem consequências. Né? E nesse caso está relacionado ao instituto que a gente acabou aqui de compreender. Não é verdade? A prescrição seja ordinária, intercorrente, ela não é uma omissão, ela é uma proteção. A ideia do prazo está adequado, no sentido o senhor pode ser até menor, de acordo com a automatização e a modernização do mundo da vida. Para finalizar, quero perguntar, o senhor tem Instagram? O senhor usa Instagram? Pode disponibilizar para a nossa audiência? Não tem. Eu até tenho, mas eu uso muito pouco. Entendi, Carlos Sapavini, mas eu uso muito pouco, nem porque eu não sei utilizar. Entendi. Né? Eu pergunto porque às vezes o parceiro, o convidado gosta de divulgar no Instagram dele, mas não tem problema nenhum. E agora eu quero falar um pouquinho rapidamente para a gente terminar a gente já falou também muito de forma transversal aqui, mas assim, de lazer. Coisas que o senhor tem visto, filmes, livros, alguma coisa que o senhor indica para essa garotada que não está nos assistindo, alguma coisa que vale a pena, algum filme recente que você viu, alguma série, ou alguma coisa que você tá lendo ultimamente que tem te tocado nesse sentido que vale a pena compartilhar aqui com a nossa audiência. Rapaz. Olha, eu leio muito, leio bastante. Jura? Juro. Eu sei, eu tenho um tablet que fica do meu lado assim, uns livros, perdendo já o equilíbrio para cair ali. Mas um livro que eu gosto muito, que eu li e me diverti muito com a leitura, é de Gabriel Garcia Marques, de Crônica de uma Morte Anunciada. A gente fica sempre nesses clássicos, agarrado no principal, né? No Cem Anos de Solidão, que também é muito bom, diga de passagem.
É difícil de ler. Eu custei compreender a leitura. Eu te juro que levei uns 5, 6 anos Todo mundo. tentando compreender Aquela árvore genial, aquele monte de nome lá, como é que era o nome? Buendias. Isso daí. Aureliano Buendia. Mas tinha um nome que se repetia sempre assim, era Aureliano, e tinha, isso daí. Aureliano Buendia. É pai... Repetição. Avô, pai e filho. E vai. Aí, tem uma série desses primos aí, não sei qual. É a Netflix que fez agora. Né, dos 100 anos de solidão. Exato. Aí eu assisti, gostei muito. Eu não consegui assistir ela ainda não, mas quero ver. Gostei muito. Ajuda a esclarecer bastante o livro. Mas a Crônica de uma Morte Anunciada, ele é maravilhoso, pai. O Gabriel Garcia Marques, ele é o colombiano. O Gabo, para quem tem intimidade com ele, igual o Edson Herrera na cinema para nós, o Pelé. Exatamente. Né? O Roberto Carlos, o Dico. O Dico. Para nós. Ele é muito bom. Muito bom. Crônica de uma Morte Anunciada. Ele anuncia, desde o começo, começa dizendo que vai acontecer uma morte. O cara fala que vai matar, fala pra quem vai morrer. Não dá spoiler. E acontece tudo. Entendi. Não, eu gosto da spoiler. Ah lá, já deu, já foi. Mas vale a pena, muito bom. Eu dou spoiler até do morte do Cristo aí, do Paixão de Cristo. Que maravilha. O Cristo vai ser crucificado no final. Maravilha, professor. Eu quero te agradecer a presença aqui no Entre Direitos. É uma honra para a gente estar recebendo você. Quero agradecer aí a audiência e dizer que o episódio vai estar disponível nas nossas plataformas, aí no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast e outros ouvidores aí que nós temos oficiais. Professor, foi um prazer estar aqui com você e compartilhar esse tempo. Espero que a nossa audiência possa desfrutar desse momento de privilégio que a gente teve. E as minhas considerações finais, sim, Tiziano, eu digo o seguinte, quando eu falo de prescrição intercorrente, eu estou falando aqui da legalidade. Eu não estou nem defendendo nem o fisco e nem o contribuinte. O fisco para dizer, fique atento, porque você tem um prazo de 5 anos. Exato. E o contribuinte, eu digo, fique atento, porque se passar esse prazo de 5 anos, você já não precisa mais pagar. Veja, e isso é dentro da legalidade. Então, eu trabalho com legalidade. Exatamente. E se eu tiver uma mensagem para dar Por favor, para as pessoas, parabenizar a quem produz e emprega nesse país. A gente deve muito a essas pessoas. Sim, então, meus parabéns a você que produz e emprega. Obrigado, gente.